Pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam me ouvindo, me vendo bem aí. Vê se tá tudo ok aí, só me dá um ok lá, se tá tudo legal. Então, boa noite, Samuel, Érica, Christopher, Filipão, Elias, Luiz, Lauren, Maiara e os outros colegas que estão junto aí. Opa, pode falar, Christian. Christopher. Boa noite, tudo bem? Direito tributário? Bom, pera aí. Dia 18, perfeito. Então, dia 18, deixa eu entrar no meu AVA aqui só para ver se a turma de vocês é essa prova já é lá. Ainda não sei 100% como vai funcionar, tá? Mas a princípio vocês vão escolher a data assim que vocês já começarem a entrar lá, vai aparecer a data da última prova e vocês vão escolhendo os dias disponíveis para vocês, tá? A princípio seria assim. Deixa eu entrar aqui, cronograma. Bom, hoje então é dia, deixa eu dar uma olhada aqui, 24, se tiver tudo certo, primeiro encontro. Depois a gente tem dia 31, dia 7 do 4 e dia 14. Então vocês não vão fazer ela presencial ainda não. Ela vai ser 100% online. A próxima apostila sim, aí vai abrir para vocês para marcarem lá o dia da última prova. Tá? Mas essas duas vocês vão continuar fazendo online quem está no semipresencial, quer dizer. Isso, quem está no flex. Agora quem está no semipresencial aí vai voltar para a sala todo um encontro uma vez por semana. Nada impede de você migrar, tá? Você pode ir pro, por exemplo, se você está matriculado no Total Flex, você pode colocar o semipresencial uma vez por semana. E o contrário, mesma coisa. Ah, eu estou no semipresencial, mas eu quero continuar no Flex. Só pedir lá no Polo que eles transferem para vocês sem custo, bem tranquilo. Beleza. Então, boa noite a todos aí. Hoje a gente vai iniciar uma apostila. Deixa eu até me aumentar aqui um pouquinho. Uma apostila hoje de direitos tributário e empresarial. É uma apostila meio complexa, um pouco, muita teoria, que na verdade é mais conhecimento específico, bem ao ponto. Como vocês sabem, eu costumo gravar minhas aulas e logo em seguida da gravação eu vou acrescentar várias coisas. Então, mesmo que vocês estiverem aqui na aula presencial de hoje, eu aconselho vocês darem uma olhada depois no vídeo, que esse vídeo em especial, porque é uma matéria mais específica, mais técnica, vamos dizer assim, eu vou tentar fazer algum outro tipo de aula para acrescentar aqui dentro. Colocar outros vídeos junto aqui na nossa aula para ser um pouco diferente, não só eu falando, né? Mas na gravação eu já vou acrescentar eles. Então é fundamental para quem tiver muito problema de entender essa apostila, porque ela é técnica, né? Dê uma olhadinha quando tiver tempo no vídeo que vocês vão ver que ela vai estar bem diferente. Qualquer coisa vocês levantam a mãozinha lá para falar, para abrir o fone, ou escreve ali no chat ali que a gente tá junto, eu vou respondendo ali, tá? Agora deixa eu diminuir novamente aqui e vamos achar. Beleza. Acredito que vocês já estão vendo a minha tela aí, eu no cantinho, se estiver tudo certo aí. Bom, qual é o objetivo dessa apostila inicialmente, né? Pelo menos aqui na unidade 1. É conhecer um pouco dos tributos, os direitos tributários, as fontes, as relações entre os ramos do direito, principalmente na parte empresarial, as suas legislações, as tributárias, as vigências e as aplicações, como que elas são aprovadas, quais mandatos e tudo mais, as várias outras integrações que vocês vão ver, principalmente as erratas e os artigos, as interpretação e a integração aí dos conceitos. Isso tudo vai ajudar vocês em quê? No dia a dia profissional, para quem trabalha principalmente aí na área administrativa, para saber parte de tributos, de ICM, quando você compra de um estado para o outro, como que funciona a tributação, principalmente aí, lógico que aqui provavelmente não vai dar específico do Rio Grande do Sul, mas eu posso trazer alguma coisa para vocês saberem a parte de quando você compra uma mercadoria, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Então a gente vai estudar isso um pouquinho e eu vou conseguir talvez trazer algumas comparações para vocês entre estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aí, que é a grande maioria dos alunos. Aqui essa unidade está em 4 tópicos, que no primeiro a gente vai encontrar os conceitos de direito tributário. Já no segundo vai ser relacionado mais às fontes de direito tributário. Ele vai abrindo uma gama, né, de entendimento. Depois interpretação no tópico 3 e integração da lei tributária. E no último, quarto tópico da unidade 1, que é vigência e aplicação da legislação tributária. Então vamos ali no tópico 1, conceito tributário aqui, alguma coisa que eu achar relevante. Eu vou colocar ele em destaque assim para vocês poderem ir fazendo um resumo da apostila de vocês da melhor forma possível. Na interação, quando eu editar esse vídeo, eu vou colocar ela não somente na apostila, que eu vou estar lendo aqui para vocês algumas coisas, e depois eu quero acrescentar uns vídeos de outros autores que vai ajudar vocês a entenderem ela numa forma mais prática, vamos dizer interativa, tá? Vai ser através de imagens e coisa e tal que vocês vão conseguir localizar onde é que essa lei é aplicada realmente. Vai ser bem mais fácil de vocês entenderem, que hoje vai ser bem técnica, principalmente a unidade 1. Depois vai ficando mais dentro da nossa realidade, tá? Então, beleza. Aqui na introdução a gente tem direito tributário, a emenda constitucional do Sistema Tributário Nacional. Vocês vão ver ali que é de 1965, junto com a lei de 5.172/66, que está anexado ao Código Tributário Nacional. E também a gente vai ver na sequência, né, o Brasil ali em 1966, a Constituição Federal, que praticamente é a base dessa apostila de 1988. E vamos ver vários capítulos de artigos aí que fazem parte dessa introdução, o artigo 145 ao 162. Conceito do direito tributário, vamos direto para o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que ele diz ali: tributo é toda prestação pecuniária compulsória, instituída em lei e cobrada mediante atividades administrativas plenamente vinculada. Como vocês vão ver, palavras muito técnicas. Depois eu vou tentar colocar isso de maneira mais fácil para que vocês possam introduzir. Porém, para a prova de vocês, eu já sei mais ou menos o que cai. Eu vou aqui destacando algumas coisinhas que vocês podem ir destacando aí também na apostila de vocês, ou simplesmente visualizar o vídeo novamente nas próximas aulas aí gravada para vocês entenderem um pouquinho. Vamos aqui no conceito tributário. Se eu estiver indo muito rápido, vocês não esquentam não, porque como vai ficar gravado, vocês podem revê-la de novo. Tá? Então tem essa figura aí do conceito tributário, que ela está mais fácil de vocês compreenderem ela dentro de um visual, assim, vamos dizer, através de uma imagem. Suas categorias dentro dos tributos. O que seria? Prestação pecuária, que deve ser paga em dinheiro. Lembra disso? Anotem essa parte aí. Prestação compulsória, o pagamento é obrigatório, você não tem escolha, é pago para todos. Todos têm que pagar, têm que contribuir. Por exemplo, a iluminação da rua, não sabe qual é, por exemplo, quem que está utilizando. Por isso ele é cobrado de todos nós de uma certa forma. Prestação que não constitui sanção por ao ilícito. O pagamento não tem intenção de penalidade. Depois a gente tem a prestação instituída por lei. E depois a gente tem prestações cobrada por atividade vinculada. O contribuinte está obrigatório a pagar o tributo e o fisco não pode se recusar a cobrar o tributo devido. Segundo o Souza, direito tributário é o ramo de direito público que rege as relações jurídicas entre o Estado e os particulares, decorrente de atividades financeiras do Estado no que se refere a obtenção de receita que correspondam ao conceito tributário. Depois a gente tem o Machado, que ele complementa que é o ramo de direito que se ocupa das relações entre o fisco e as pessoas sujeitas às imposições tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de limitar e protegendo o cidadão contra os abusos desse poder. Então vocês vão ver que tem toda uma legislação que ela vai nos cobrar e também vai ter uma que vai proteger-nos para não ter aí sistema abusivo. Então tem toda uma regulamentação dos dois lados. Torres, que complementa.
Direito tributário é o conjunto de normas e princípios que regulam a atividade financeira relacionada com a instituição de cobrança de tributo. Que são isso? O que é o tributo de conjuntos normativos? São os financeiros, impostos, taxas, contribuições de empréstimos compulsórios, entre outros. Já o Carvalho, ele diz que direito tributário positivo é o ramo didaticamente autônomo de direito, integrado pelo conjunto de posições jurídicas normativas que correspondam, direta ou indiretamente, a instituições de arrecadação e fiscalização de tributos. Então, arrecadação e fiscalização de tributos ao decorrer para manter toda essa estrutura que nós temos de saneamento, de estrutura em geral. Temos um quadro logo em seguida que vai estar análise dos conceitos tributários, e aqui a gente tem as atividades que ele vai atribuir dentro do direito tributário. São as atividades financeiras para obtenção de rendimentos, que a finalidade essencial é a captação de recursos para custeio do Estado, limite do poder tributário e proteção do cidadão. O que ele quer dizer aqui? São as regras das atividades fiscais estabelecendo restrições ao poder de cobrar tributos como forma de proteger os direitos dos contribuintes. Certo serviço que vocês usarem que não for bem atendido, vocês têm direito de proteção dentro desse limite de proteção do cidadão no direito tributário. Para isso que é arrecadado, ele cobra o tributo de todo mundo para que todo cidadão tenha uma água potável, tenha direito de saneamento básico, que nem todo mundo tem, mas aqui deveria, porque é cobrado o tributo de todo mundo. E vocês vão ver que a gente tem uma legislação defendendo a gente, que a gente tem de quem cobrar isso. Instituição e cobrança de tributos. Quais são as instituições que são responsáveis por isso? Tanto da União, dos estados, dos municípios, que a gente vai ver lá mais em seguida. Ele estabelece os tributos, as cobranças de tributos, fiscalização e pagamento dos tributos. Temos ainda os autônomos, que é um conjunto de regras impostas pelo Estado, e temos aí a disciplina jurídica de tributos, que é o direito tributário, constitui o ramo jurídico integralmente construído em torno de um único instituto, que é o tributo. Aqui ele diz que da forma quando o dinheiro do contribuinte é ingressado nos cofres públicos, por exemplo, ele determina o direito tributário e começa o direito financeiro. Por exemplo, o tributo em cima de quem ganhou aí na Mega Sena. Vai ter um outro tributo, que é o tributo ali, direito do tributo orçamentário, né, direito financeiro, que aí ele entra. Ele começa a dividir o direito tributário e já vai vindo outros direitos como ramificação. Então temos o direito financeiro, que ele cobra o tributo em cima do dinheiro, de uma aplicação que você tem, ou do montante do dinheiro, que não importa de onde ele veio. Tá? Se foi, por exemplo, do tráfico de drogas, ou se foi de uma herança, ou se foi uma parte que você ganhou na Mega Sena. Então, quem é responsável para cobrar esse tributo e não dar responsabilidade de onde que veio essa fonte de dinheiro é o direito tributário. A função dele é cobrar o tributo em cima do dinheiro, declarado ou não declarado. Não declarado é porque está meio escondido, né? Mas quando eles cobram o tributo em cima disso. Igual a uma reportagem que eu vi hoje, não recordo qual, que alguém achou não sei quantos $1000 dentro do ursinho. Então era alguém querendo passar um dinheiro não declarado por alguém. Então ele acabou ficando aí sem esse dinheiro porque ele não conseguiu provar de onde ele veio. Então era alguém tentando não declarar o dinheiro e acabou perdendo tudo. É um risco, pois a gente tem o direito financeiro e o direito tributário. Então a gente já entendeu um pouquinho ali o que é o direito tributário, que ele pega um todo, e agora vamos começar com as ramificações dele. Segundo esse parágrafo aqui, Maza, ela diz que a exceção das atividades de naturezas tributárias é relevante porque essas atividades de criação, cobrança e fiscalização de tributos também são atividades financeiras do Estado, mas pertencem ao objetivo específico do direito tributário e foram extintas do direito financeiro. Ela ainda diz que as atividades financeiras compreendidas no objeto do direito financeiro são despesa pública, receita pública, crédito público e orçamentário público. Então a gente ainda vai ter uma tabela para ela ficar mais um pouco esclarecedora.
que é o comparativo do direito tributário e do direito financeiro. Então aqui a gente consegue ver melhor qual área um atende e qual seria a outra. O direito tributário é o ramo do direito público, conjunto de princípios e normas que regula as relações jurídicas entre o Estado e o particular. E ainda temos atividades de instituições, cobranças e fiscalização de tributo, direcionado mais a empresas aqui nesse caso. Já o direito financeiro é o ramo de direito público, igual ao direito tributário, a diferença vai começar por aqui. Conjunto de princípios e normas que regula as atividades financeiras do Estado. Então tem uma regulamentação para não aumentar o tributo demais, ser abusivo, tem toda uma legislação por trás dessa outra aqui, que a gente já vai ver logo abaixo. Depois a gente tem despesas públicas, receitas públicas, crédito público e orçamentário público, os orçamentos. Então ela difere um pouquinho uma da outra para poder delegar funções e eles conseguirem fiscalizar melhor cada uma dessas atividades, dessas ramificações. Essa parte aqui, até vocês que eu estou colocando da tabela, dão uma olhadinha que isso aqui é fato que cai na prova, tá, galera? Então já deixa essa daí mais ou menos circulada aí ou anotada a página de vocês aí. Temos então direito tributário como ramo de direito público. Então agora já está mudando um pouquinho. Já está indo para o ramo do direito público. O que seria isso? O direito tributário classifica-se como ramo de direito público, característica do direito tributário. Tem aqui uma figura que ele vai esclarecer um pouquinho. Direito público, que seria criação, cobrança e fiscalização de tributos. Direito material, natureza substancial ou formal. Direito obrigacional, relação jurídica entre o físico e o contribuinte. E o direito comum, aplicável à generalidade das pessoas. A gente vai entender um pouquinho de cada uma delas ao decorrer da apostila, tá? Bem tranquilo. Por enquanto, essa parte aqui a gente pode passar, é só para vocês saberem que existe aqui o direito público, o material, o obrigacional e o comum. A gente vai ver cada um deles separadamente, tá? Pois a gente tem relações do direito tributário com outros ramos de direito, que são as outras ramificações. Que o direito tributário, na verdade, ele é bem amplo, né? A gente vai ver cada uma delas aqui para a gente entendendo. Tem o direito financeiro, por exemplo, que ele diz ali, é o estudo de normatização das atividades financeiras do Estado. Então, coloca lá que isso é do Estado, tá? Entende-se quais, ou entende-se que a criação, cobrança, fiscalização de tributos são atividade materialmente financeira, interesse do direito financeiro para integrar pelo processo de especialização o objetivo do direito tributário. Então aqui tem uma especificação dessa imagem, que ele diz ali o direito financeiro, destinação do dinheiro arrecadado pelo fisco. Então ele vai colocar essa parte que foi todo arrecadado pelo contribuinte e dá a ele a sua destinação. Tem o direito constitucional, que versa sobre o sistema tributário nacional, abrangendo os artigos. Agora sim, vamos ver bem a lei pura, que é 145 a 162, que está dentro da Constituição Federal de 98, que a gente viu lá em cima. Temos então aqui a espécie de tributos. Então temos o artigo 145, 148, 149 e 195. Esses quatro aqui têm algumas importâncias para a gente poder entender cada uma espécie que vai dentro do direito constitucional. Por exemplo, no artigo 145, a União, os Estados e o Distrito Federal, os municípios poderão instituir os seguintes tributos, que são os impostos, as taxas, contribuição de melhorias, decorrente às obras públicas em geral, por exemplo, colocação de pontes, asfalto, né, todo esse saneamento que tem nas estradas e assim por diante. Tem várias outras categorias, é claro que eu estou falando algumas. Dentro do artigo 48, ele diz lá que a União, mediante a lei complementar, que nós vamos ver o que é a lei complementar logo em seguida, poderá instituir empréstimos compulsórios, que também vamos ver mais especificamente o que é o empréstimo compulsório. Em seguida, o 149, esse artigo, ele diz: compete exclusivamente à União instituir
contribuições social e intervenção de domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, né, como instrumentos de sua atuação nas respectivas áreas. Então a gente viu aqui um pouquinho de cada um, é lógico que a gente vai ver mais especificamente todos eles mais atribuídos, agora é mais a teoria, depois quando a gente entrar na unidade 2, vocês vão ver que ele vai falar sempre puxando alguns artigos dentro dessa colocação dentro da tributação. Pois a gente tem aí redação, que ele ainda traz o artigo 195, que ele diz: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, ou seja, todo mundo tem que pagar o tributo, de forma direta ou indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, do Estado, do Distrito Federal e municípios. Já a reserva de lei complementar, agora já vem complementar, ela complementa uma outra lei. Ela é válida geralmente sempre obedecendo uma outra lei, tá? Que é o artigo 146. Cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competências de matéria tributária entre a União e o Estado, Distrito Federal e municípios. Por exemplo, a União pediu para aumentar um tributo tal do combustível. Cada município ele vai adotar um tipo, uma espécie de ICM diferente. Igual que nós temos da tributação de ICM entre estados. Por exemplo, Bahia é um jeito, Rio de Janeiro é outra tributação, que ele já vai abrir algumas ramificações, que é o artigo ali 147, 153, 155 e 156. Aqui o 147 ele diz que compete à União em território federal os impostos estaduais. Já no território, se não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Esse daqui vocês podem grifar, tá, galera? Isso aqui já caiu em prova. Deixa eu ver esse daqui, 153. Beleza, esse também. O artigo 153, compete à União instituir imposto sobre quê? Importação de produtos estrangeiros. Então, geralmente, em algumas questões lá das provas, ela pede qual é o artigo que compete, por exemplo, qual é o artigo ou a competência é responsável pelo tributos, cobrança de tributos de exportação de produto estrangeiro. Aí você tem que responder lá dentro dessa que está em específico. Por isso que ela é muito técnica. Então, esse artigo 153, além dele ficar responsável pelos impostos de importações de produtos estrangeiros, também exportação para o exterior, de produtos nacionais e nacionalizados, renda proveniente de qualquer natureza, produtos industrializados, operação de crédito, câmbio e seguros e vários outros, né? Mobiliários. Então, esse daqui é muito utilizado no nosso dia a dia. Já o artigo 155, aqui é mais operação relativa à circulação de mercadorias, né? Então, competência ali dos estaduais e municipais, que a gente vai ver aqui, cobrança do ICM. O 156, compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbano. Por quê? Está dentro de um município, então ele fica responsável dentro dessa parte. Isso quer dizer o quê? Dentro do artigo 156, quem que vai tangir aqui as regras? São os municípios. Dentro do artigo 55, é os estados. 153 já é a União. Então, como vocês podem ver, eles já são... Vai abrindo a especificação. Cada um vai ficando responsável por um, que fica mais fácil deles regularizarem, deles fiscalizarem, deles controlarem. Vamos ver aqui o Felipe... Cobrar o número do artigo não é fácil, né? A memória é ruim, só pegando, é verdade. É uma coisinha ou outra que eles pedem, às vezes é meio para confundir a gente, mas já caiu já de artigo, por exemplo, a questão e pertencência com artigo. Então isso realmente para ver se você estudou, né? Ele coloca lá dois artigos, mas dois artigos às vezes que são bem diferentes um do outro. Competência tributária, esse sim vocês dão uma atenção para ele, porque aqui ele está dividindo, ó, artigo 153, a União. O 155 compete o Estado e Distrito Federal. O 56 já vem para o município. Regime Simples Nacional. Aqui nele diz, parágrafo único, a lei
complementar, que se trata do inciso 3, também poderá instituir o regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, Estado, Distrito Federal e municípios, observada que será opcional para o contribuinte. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado, no caso, como eu falei, o Simples Nacional dos ICMs, entre Estado, que cada um tem um valor dependendo da sua contribuição. E aqui no 3 ele disse: o acolhimento será unificado e centralizado e a distribuição das parcelas de recursos pertencentes aos respectivos esses federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos ver, o Luiz compartilhou aqui, ó. Olha só. Boa. Essa aqui eu vou até compartilhar com vocês, porque, ó, é bem interessante mesmo. Vai aparecer para vocês um monte de coisa aí, tá? Mas eu vou tentar trazer para cá, para aí vocês conseguem ver melhor. Olha essa parte do Luiz aqui, que ele contribuiu. Ó. ICM do Paraíba, 18%. Paraná, 18%. Vamos ver um aqui que, nossa, era menor, aumentou bastante. Espírito Santo, 17%. Rio de Janeiro, 20%. Rio Grande do Sul, 18%. Acre, 17%. Tinha uma diferença bem considerável. Aqui elas já estão bem competência semelhante. Quando eu trabalhava com essa parte de logística que eu comprava do Rio de Janeiro e vinha para o Rio Grande do Sul, eu pagava um tributo lá e depois eu pagava outro tributo aqui e depois eu era acreditado na diferença. Né? Boa, boa. Tranquilo. Obrigado por ter contribuído aí. Tem aqui a CF 88, em seu título, tributação orçamentária, contribuindo para aproximar o direito tributário e o direito constitucional. Pois a gente tem aqui o direito administrativo, empresta o dinheiro tributário a uma importante base valorativa e principiológica, como princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, segurança jurídica, publicidade, entre outras. Essa parte aqui a gente vai ver direto, tá? Mais à frente, vamos ver isso aqui para concurso público, então ele não cai, ele despenca. O que é os princípios administrativos da legalidade? Dizem que é o LIMP, né? Impessoalidade, segurança jurídica e publicidade. A gente vai ver aqui cada uma delas no seu expectativas legislações. Direito administrativo, com exceção da criação de tributos, que função legislativa, todas as atividades empenhadas pela administração tributária ou fisco. São manifestações e funções administrativas regidas pelo princípio e as regras do direito administrativo. Aí ele diz ali que dentro dele temos o direito civil. Direito civil, o que a gente vai ver também? A gente vai ver ele mais especificamente, que ele se fala sobre o direito da família, direito de contrato e outras atribuições também. Direito civil contribui com diversos institutos e conceitos para o direito tributário, sendo ramo de sobreposição porque utiliza conceitos de instituições próprias ou dos ramos de direitos. A gente tem os exemplos aqui. Em torno de contratos de compra e venda de imóveis, regulado pelo direito civil, a lei tributária pode estruturar uma ou mais relações tributárias, passando a exigir o recolhimento de impostos de transmissão e competência para municípios. Já sobre o lucro que o vendedor apure, a lei estabelece as obrigações de pagamento do imposto de renda. Até quando você vai fazer, por exemplo, receber uma herança de um falecido, de um parente muito próximo, e você, por exemplo, vamos dizer que são seus pais, e você tem irmãos, e eles a óbito, mas eles não fazem a divisão ali em vida, né? Fica lá o terreno, vamos dizer. Mas tem que fazer essa repartição. Além do tributo que eles já pagavam anualmente, vocês quando fazerem essa divisão passando para o nome de vocês, vocês ainda vão ter que pagar um outro tributo. E assim vai. Então cada um vai pagar um tributo depois correspondente. E assim quando vocês forem passar para o filho de vocês, mesma coisa. Então os tributos são cobrados por cada geração, cada passada de mão que eles vão acontecendo, que eles vão recorrendo. Mesmo que seja em gerações, mãe e filho e tudo mais. Muitos deixam de pagar até
deixa no nome dos pais mesmo falecidos, porque às vezes é muita divisão de muita gente e acaba o valor não sendo tão barato, dependendo dessa transação, para poder passar, dividir, fazer toda a parte em cartório no nome de cada um. É uma coisa que não é barata. Então muitos deixam, mas quando vai pagar isso, que vai declarar que faleceram, por exemplo, há 10 anos atrás, para poder fazer essa parte de inventário, de separação, aí o pessoal tem que pagar uma multa além dessa parte da divisão. Então muitos deixam até para pagar a multa, né? Não conseguem praticamente vender tão rapidamente, né? Porque tem que fazer toda a parte das divisões entre os herdeiros para conseguir fazer essa venda. Tem muitos até que vende o terreno assim mesmo, mas com a responsabilidade do comprador fazer toda essa... ficar responsável por pagar toda essa papelada, porque não é barato, né? Você tem que ter dinheiro em mãos para poder fazer essa parte aí. Diogo, isso. É que não dá para me ver direito que eu estou um pouco longe da tela aqui. Beleza, aí temos aqui direito civil. Utiliza diversos institutos e conceitos. Exemplos. Legislador define como hipótese de incidência do IPTU ser proprietário do imóvel predial ou território urbano. Os conceitos de proprietário e imóvel são provenientes do direito civil. Então aqui ó, já está um bom resumo para a gente saber quais são as legações ou qual é a legisladora ali que vai definir essa parte do IPTU que quase todos nós pagamos. Mesmo quando a gente está com um aluguel, casa alugada, a gente paga o IPTU, né, para o proprietário dependendo do contrato. Porque a gente está alocando e mobiliária, por exemplo, elas cobram isso do inquilino. Mas quem é responsável por essa cobrança aí é o direito civil. Depois temos logo em seguida o direito penal. Pessoal, vocês me dão só um minutinho? Eu tenho um gato aqui em cima comigo e ela tá pedindo para descer. Só vou ali abrir a porta para ela e já volto aqui. Só um minutinho, só. Ai, Mona, tu me mata. Vamos lá. Beleza, tudo certo, obrigado. Deixa eu só colocar meu retorno aqui. Direito penal tem relação com o direito tributário, especialmente a existência dos chamados crimes contra a ordem tributária, que revogou a lei de sonegação fiscal. Olha, o pessoal, é um crime, né? O crime mais importante definido pela lei de supressão ou redução de tributos, que é a sonegação. Lembra lá que eu falei que eu vi hoje a reportagem lá que o cara tava com dólar no ursinho, coisa e tal, ele tava tentando sonegar. Ou quando você vende um veículo ou um terreno e você tem um preço bem acima, mas você coloca ele abaixo para não pagar tanto tributo. Até mesmo porque muitas pessoas caem aí no leão, vamos dizer assim, né? Porque tentam declarar abaixo do que é, porque o tributo ele acaba sendo caro. Então o pessoal tenta desviar ele um pouco e acaba sonegando e caindo aí na mão do leão, né? Aí sim não tem jeito, você tem que declarar certinho de quanto ganha, por exemplo, dos aluguéis, quais são os imóveis que você tem ou não imóveis, faturamento de empresas e tudo mais. Aí vocês vão ver que está todo englobado dentro dessa parte aí de tentar reduzir essa parte aí do tributo, da arrecadação. Além de sancionar criminalmente os ilícitos tributários considerados mais graves, como sonegação fiscal, apropriação indébita em matéria tributária e etc. Então, essa parte aqui vocês dão também uma grifada aí, que ela vai estar aqui. Isso aqui vai ajudar vocês. Teve uma reportagem, que conseguiram encontrar uma empresa que tinha só de tributos não arrecadado, vamos dizer, sonegado, que eles abriram várias empresas para poder dividir a tributação e com isso, né, sonegar, que os caras estavam devendo mais de 2 milhões de imposto. Gente, como que consegue? De imposto. Então imagina o faturamento dessa empresa. E como que ninguém descobriu uma coisa assim? Demorou tanto tempo.
A gente deixa de pagar um ano, o leão já vem e já come todo o salário nosso, né? E com multa e tudo mais, a gente não tem nem como fugir. E essas empresas às vezes ficam anos e anos aí enrolando, fazendo a parte de tributo e conseguem fraudar milhões. Então não dá muito para a gente entender como que essa fiscalização realmente funciona. Depois a gente tem aqui a figura do direito penal, que é o que a gente viu ali, que existência dos chamados crimes contra a ordem tributária, tipificado da Lei 8.137/90. Vamos para o direito processual penal. Colabora com seus ritos utilizados para apuração e julgamento de crimes contra a ordem tributária, sendo do ramo de direito público, com o qual o direito tributário tem uma relação de proximidade e colaboração. Então esse aqui ele está mais ou menos dentro do de cima, um pouco mais amplo. Tem ele aqui simplificando, direito processual penal, que é os ritos utilizados para apuração e julgamento dos crimes contra a ordem tributária. Então, por exemplo, o de cima ele foi lá, multou e tudo mais, e esse de cima aqui ele vai fazer a apuração de que pé está essa empresa, quantos anos está a sonegação, se realmente é declarado crime ou não, qual é a pena a ser paga, qual é o tributo, a multa a ser aplicada. Então ela vai abrindo um pouquinho mais dentro dessa ramificação, né, mais detalhada. A outra ela encontra a fonte principal e a outra vai ser mais da investigação. O direito empresarial possui pontos de conexão com o direito tributário, especialmente no que diz respeito ao tema de responsabilidade tributária. Ele diz aqui, responsabilidade tributária nas transformações empresariais, no transpasse empresarial e desconsideração da personalidade jurídica para fins tributárias. Neste caso, se eu não me engano, esse direito empresarial dentro dessa colocação aqui, ele traz aquela questão de o que a empresa tem como declarado e também pode chegar à desconsideração da personalidade jurídica. Quer dizer, desconsidera e pega o que os sócios têm de imóvel que entram para poder arrecadar os tributos não declarados. Então ele vai além dos bens da empresa. Também ele pega as pessoas jurídicas. Que a gente vai ver isso mais detalhado na unidade 2. Direito processual civil define as normas adjetivas formais a serem observadas quanto às questões tributária material for levada a juízo pelo contribuinte ou pelo fisco. Aqui já dá direito, né, processual, que seria a defesa, né, toda aquela parte que já vem a decisão do juiz, entre os advogados, que ele diz aqui, estabelece o devido processo legal para cobrança judicial de tributos, bem como para propositura de ações em defesa do contribuinte. É onde vai ter aquela parte lá de julgamento entre ambas as partes. O tributo vai tentar cobrar judicialmente e o empresário, por sua vez, vai tentar se defender, ou pelo menos reduzir ou justificar o porquê da sonegação, vamos dizer assim, ou do não pagamento do tributo. Mesmo nem sempre o não pagamento do tributo não quer dizer que ele está sonegando. Por exemplo, agora nessa parte da Covid que a gente teve muitas empresas que não conseguiu pagar, não conseguia vender, não conseguia ter seus funcionários dentro da empresa e ainda tinha que continuar pagando. Então, como que você vai fazer milagre para pagar todos os seus funcionários e ainda os tributos? Tem empresas que pagam um tributo altíssimo, né? Dependendo em qual grau que ele está, fica complicado. Então, você imagina uma empresa de automóveis que tem mais de 2.000 funcionários. Então, a contribuição é pesada, né? Então, a tributação a ser paga também. Então, se não tem receita, é difícil deles manterem essa cobrança. Depois a gente tem o direito internacional público, que relaciona o direito tributário com a celebração de tratados e convenções internacionais, versando sobre as questões tributárias. Então temos aí a que abrange o Mercosul, né? Tem novos desafios envolvidos aí na tributação internacional. Então tem que ter um equilíbrio entre elas aí de importação e exportação. Então você não pode, por exemplo, importar mais do que exportar. Por quê? Senão vai sair muito mais dinheiro do Brasil do que entrar.
Então, quando você tem o equilíbrio das duas, beleza. Ah, eu vou então importar carne para um monte de país e vou trazer, por exemplo, que nem acontece realmente, insumos agrícolas para colocar aí os agrotóxicos, vamos dizer, nas lavouras. É o que acontece muitas das vezes aqui no Brasil. Tem que ter um equilíbrio. Então, se alguma delas ultrapassar, vai ter que ter uma forma da União injetar o dinheiro para que a gente consiga importar de tal forma que consiga ter esse equilíbrio entre as duas e manter uma relação de igual de saída e entrada. É lógico, se a gente tiver aí uma forma de entrar mais dinheiro, nós exportar mais do que importar, é lógico que o nosso crescimento é melhor você vender em dólar, né, do que vender em reais. Então, às vezes, muitas das vezes é mais negócio você vender para fora do que para o próprio país. Por exemplo, o café acontece isso, o arroz acontece isso, a soja acontece demais, são várias carne, muita coisa aí, às vezes vale mais a pena vender para fora do que para o Brasil. Consequentemente, isso acaba aumentando o nosso valor. O café, por exemplo, por que é tão caro se a gente que planta o café aqui muitas das vezes? Porque em alguns casos, aquele, por exemplo, café solúvel, ele é plantado aqui, porém ele é mandado para fora, onde eles torram, fazem todo aquele processo e vendem para nós de novo o mesmo café, só que industrializado, né? O solúvel, daquele jeito que vocês estão acostumados, alguns pelo menos, eu tomo bastante café solúvel. E acaba a gente pagando uma diferença de um ICM que fica mais caro, bem mais caro para a gente do que a venda. Franciele, diz Franciele, qual é a sua pergunta? Ah, se isso acontece com a gasolina também? Ah, com certeza. A gasolina, por exemplo, aqui a gente tem muito petróleo aqui no Brasil, tá, pessoal? Ali principalmente na área do Rio de Janeiro, em Macaé, coisa e tal, mas a gente não tem como refinar. A gente talvez poderia aqui fabricar o nosso próprio combustível, mas isso, né, como ela é uma empresa que retém os direitos de fabricação, que é a Petrobras, né, então elas que mandam aí no público no Brasil inteiro dentro dessa questão dela poder tabelar o combustível no preço dela, né? Porque acaba sendo os sócios fora do Brasil, então é tudo em dólar. Aumentou o dólar ou aconteceu qualquer coisa fora do Brasil, eles reajustam nos outros países e sobram para a gente também. Então é o que acontece praticamente com a gasolina também, né? Boa colocação aí. Bom, mas mais ou menos do equilíbrio aí vocês entenderam aí a importância, né, dessa parte de exportação e importação. O equilíbrio é fundamental. Vai desequilibrar muita coisa? Gente, a gente vai pegar uma onda meio estranha daqui para frente devido a essa guerra da Rússia aí. Alguns países, já estou vendo aí que os Estados Unidos está querendo meio se embicar com a Rússia, a China está meio parceria com a Rússia e vai aumentar bastante coisa aí que a gente já está sentindo já o resultado, né? Então, dentro dessas partes aí internacionais, vocês vão ver que alguns países que a gente vendia já não vai comprar mais da gente e assim como a gente comprava de alguns países não vamos conseguir comprar, então vai ter que procurar preços em outros países que aí vai desbalancear um pouco essa parte de importação e exportação. Isso vai acontecer em todo o planeta praticamente. Todos eles de alguma forma, direta ou indiretamente, estão ligados tanto à Rússia quanto aos Estados Unidos e quanto à China, né? Que é aí a dona do mercado, os principais donas do mercado mundial. E o Brasil está meio envolvido com todas as três, ou de venda ou de compra, mas Estados Unidos sei que compra bastante e venda, sei que eles vendem para a Rússia, vendem para os Estados Unidos e também para a China, mas compra muita coisa da China, que tem um acordo comercial aí para ter o equilíbrio daquela parte lá de importação e exportação. Ó, vocês me compram tantas 1.000 toneladas por ano, eu compro de vocês tantas 1.000 toneladas de mercadoria que vocês têm aí por ano e vai dar um equilíbrio ali, um rodízio de dinheiro que está tudo ok. Tem uma parte comercial aí, né? Então, dentro do direito internacional, diz ali, desta forma, quando o caráter relativo da autonomia de qualquer ramo de direitos, sempre que estuda essa questão, deve-se levar em considerações a interrelacionam, onde se relacionam, né? Mantendo entre si correlações que configuram a unidade do sistema jurídico.
Então tem toda essa parte tributada, mesmo as internacionais, tem essa parte tributária para poder ver aí a parte de arrecadação, qual vai ser isento de exportação, qual não vai ser, né, para ter aí um critério. Não sei se vocês lembram dentro dessa parte internacional, a parte de ferragem, por exemplo. Os chineses estavam entrando muito forte com essa parte de estrutura de ferragem para construção no Brasil. E acabava que a Gerdau, essas outras empresas aí, a Meto, não sei o que lá, que tem uma outra bem parecida com a Gerdau, que não estavam conseguindo, dentro do próprio Brasil, fornecer a ferragem num preço menor do que a dos chineses que estavam entrando aqui. Então, dentro dessa parte de tributação, o que eles fizeram? Resolveram, então, cobrar tributos bem mais, né? Agora para quem quisesse importar para dentro do Brasil, tinha que pagar um tributo, por exemplo, de 40% do valor para poder acompanhar o mercado brasileiro. E tirou a parte de tributos de algumas partes da ferragem do Brasil para o próprio Brasil, para conseguir baixar e ter um preço mais atrativo para venda dentro do Brasil da própria ferragem do que o dos chineses para entrarem no Brasil. Então é um jeito de regulamentação que eles fazem dentro dessa legislação tributária, para que outras pessoas não invadam, né? E as indústrias brasileiras não consigam vender para o próprio Brasil, para não ficar mais caro. Então tem toda uma lei aí que vai fazer esse equilíbrio, né, dentro do direito tributário. Então, dentro desse tópico 1, a gente viu aí o direito tributário na forma adotada pelo direito brasileiro, dentro da Constituição Federal de 98, e também vimos os ramos de direitos públicos, em razão de claro interesse do Estado, entre arrecadação e tributos, tanto perante aos particulares, e também temos aí as estreitas relações de direito constitucional, com o financeiro, administrativo, penal, processual e o direito privado. Todos esses a gente vai retomar eles durante as unidades, mas nesse tópico 1 a gente encerrou aqui. Direito tributário. Direito tributário é o ramo do direito público que estuda as atividades estatais, os princípios e normas que regulam a criação, a cobrança e a fiscalização de tributos. Não nos interessa para onde vai essa receita arrecadada. Isso é tratado no direito financeiro. Queremos saber como é que esse dinheiro chega aos cofres públicos. E para entendermos como funciona tudo isso, teremos como base a Constituição Federal, dos artigos 145 ao 162. E ela mesma prevê que cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre os entes federados. Cabe também regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Portanto, é esse o nosso segundo texto legal, o Código Tributário Nacional, carinhosamente chamado de CTN, a Lei Ordinária 5.172 de 1966. Mas a Constituição não pede lei complementar? É isso mesmo, o CTN foi promulgado em 66 como lei ordinária, sob a vigência da Constituição de 1946. Depois foi recepcionado pela nossa Constituição Cidadã, em 88. Portanto, ele é formalmente lei ordinária, mas seu conteúdo, a matéria que ele trata, é de lei complementar. Então, ele é materialmente lei complementar. Conceito de tributo. A primeira coisa que você precisa ter na veia é o conceito de tributo. Tem que saber de cor e salteado, já que você se propôs a estudar direito tributário. E esse conceito é dado pelo nosso CTN. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Mas o que significa tudo isso? Vamos do início, então. Tributo é compulsório, é obrigatório. Ninguém faz porque quer ou porque gosta, faz porque é obrigado. Não há escolha, é porque a lei determinou. Logo, tem que estar instituído em lei. Artigo 5º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
por regra, lei ordinária ou medida provisória. Entretanto, existem uns tributos enjoados que exigem lei complementar. São os novos impostos, empréstimos compulsórios, novas contribuições sociais e imposto sobre grandes fortunas. Veremos no detalhe cada um mais para frente. É o princípio da legalidade. Só a lei pode exigir das pessoas o cumprimento dessa prestação pecuniária. É uma obrigação de dar. O quê? Dinheiro. É o que o governo quer. Grana, dinheiro, pecúnia, la plata. Você vai pegar uma parcela do seu patrimônio e entregar para o Estado. Abre a carteira e dá uma parte do seu dinheirinho suado para o governo. O que ele vai fazer, aí é outra história. Aí é direito financeiro. Quando se fala em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, parece até uma redundância, né? Mas os tributos no Brasil só podem ser pagos em moeda nacional, somente em reais. Muito cuidado aqui, hein? O pagamento deve ser feito em moeda corrente nacional, mas a base de cálculo pode ser em moeda estrangeira, que será convertida em reais na data do fato gerador. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Atualmente, o CTN tem um dispositivo que fala sobre isso. A dação em pagamento. Uma lei pode autorizar a quitação de uma dívida tributária através de um imóvel. Não é dinheiro, mas vai ser avaliado em dinheiro. É algo equivalente a dinheiro. Portanto, se a lei autorizar, pode ser feita a dação em pagamento, que não constitua sanção de ato ilícito. Tributo é diferente de multa. Se pagou, literalmente não fez mais do que obrigação. O pagamento do tributo é o cumprimento da lei. Não constitui sanção. Não é uma punição por algo ilícito. Por outro lado, não pagou o tributo, não cumpriu a lei, mas continua sujeito ao tributo e tem punição agora. Como não cumpriu a obrigação, vai ter alguma penalidade. E a celebridade dessas penalidades é a multa. E de bônus paga um jurinho. Mas atenção, os juros não é punição, é a remuneração do capital. Quando você divide um pagamento em 12 vezes, não é porque está atrasado, mas você está aproveitando o capital alheio. Portanto, tem que pagar juros. Bem como a correção monetária, que é uma atualização a valor presente em razão da inflação. O tributo tem função arrecadatória, não constitui sanção. A multa, sim, tem o objetivo de coibir o ato ilícito. E a conduta ilícita pode ser tributada? Sim, não importa a origem do dinheiro. Mesmo que a origem seja ilícita, isso não impede a tributação. Vem do princípio pecunia non olet. O dinheiro não tem cheiro. Se aumentou o patrimônio vendendo drogas, também vai ter que recolher imposto de renda. Essa prestação é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Não dá margem de escolha. Você, como auditor, não exerce juízo de valor. Se é certo, se é errado, se é justo, se é injusto, se devia ser mais, se devia ser menos, pouco importa. Pode pensar, ainda, mas fica para você. É uma atividade vinculada, portanto, deve-se cumprir exatamente o que está escrito. Quem é que manda? É a lei. Portanto, tributo é toda prestação pecuniária, é em dinheiro, compulsória, obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Lembre-se aqui da dação em pagamento, que não constitua sanção de ato ilícito. Não é uma punição. Tributo é diferente de multa. Instituída em lei, artigo 5º da Constituição, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Não dá margem de escolha, tem que cumprir o que a lei manda. Esse conceito tem que estar no sangue, é a base de todo o nosso estudo, tem que estar correndo na veia. Classificação dos tributos. Não há uma exigência jurídica com lógicas matemáticas para se classificar os tributos. Existem diversas maneiras de se fazer isso. São critérios arbitrários de diversos autores, em que cada um busca alcançar determinado objetivo.
As classificações que veremos então são as mais recorrentes em provas de concursos. Primeira classificação: os tributos podem ser reais ou pessoais. Os tributos reais têm como base o valor da coisa, do bem, do objeto. A venda de um produto, a propriedade de um imóvel ou de um veículo. Esses são tributos reais. Supondo duas pessoas com carros idênticos, mesmo modelo, mesmo ano e que morem no mesmo estado, o valor do IPVA será o mesmo, independentemente de suas características individuais, de sua capacidade financeira. Por sua vez, tributos pessoais tomam como base a conduta do indivíduo, da pessoa, são subjetivos, têm sujeito envolvido. Duas pessoas pagam valores diferentes de imposto de renda, de acordo com sua capacidade econômica. Segunda classificação: os tributos podem ser diretos ou indiretos. Os tributos indiretos incidem em uma cadeia econômica. Por exemplo, temos fabricante, atacadista, loja e consumidor final. 3 etapas em que o produto vai trocar de mãos. Quando o fabricante vende para o atacadista, incide ICMS. Do mesmo jeito que incide ICMS quando o atacadista vende para uma loja e a loja vende para você. Não vamos entrar no detalhe da não cumulatividade ainda, mas nesse caso temos 3 trocas de propriedade e em cada uma delas tem ICMS. Esse tributo, que incide de forma fracionada, é chamado de tributo indireto. É tributado de forma igual para todos, não respeitando a capacidade contributiva do consumidor final. Surge a figura do contribuinte de direito, aquele que recolhe o tributo. Por outro lado, aquele que suporta o ônus da carga tributária é chamado de contribuinte de fato. Aqui você encontra o ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS. Já o tributo direto é aquele que incide uma só vez e esgota a carga tributária daquele tributo. Não há transferência do ônus tributário. O próprio contribuinte de direito arca com o ônus econômico do tributo. É o caso do imposto de renda, IPTU, ITBI, IPVA e ITCMD. Outra classificação é segundo a vinculação. Os tributos podem ser vinculados e não vinculados. Essa classificação pode ser analisada de 2 maneiras. Quanto ao destino da arrecadação, os tributos vinculados têm destinação específica. São destinados para um determinado fim, como as contribuições sociais para o financiamento da Seguridade Social e os empréstimos compulsórios. Já os tributos não vinculados vão para um caixa geral do Tesouro. São destinados a custear atividades gerais. Os impostos, como regra, não podem ter destinações específicas. A segunda forma de se analisar a vinculação é quanto à hipótese de incidência. Os tributos vinculados são contraprestacionais. O Estado dá algo em troca, portanto, têm um caráter retributivo, dependem de uma ação estatal. São as taxas e as contribuições de melhoria. Já neste caso, os tributos não vinculados têm caráter apenas contributivo, independe da ação estatal. Você paga e eles caem num buraco negro, são os impostos. Os tributos vinculados podem ser chamados de várias formas, tem vários apelidos que as bancas gostam. São contraprestacionais, retributivos, bilaterais ou sinalagmáticos. Função dos tributos. Você pode até pensar, mas a função não é só pegar o nosso dinheiro? É, também. A função fiscal arrecadatória é o papel principal que os tributos desempenham no sistema econômico e jurídico do nosso país. Tem como objetivo trazer dinheiro para os cofres públicos. Imposto sobre a renda, ICMS, IPVA, ITBI, IPTU, ISS. Mas, por incrível que pareça, além de arrecadar, alguns tributos possuem uma outra finalidade, uma função extrafiscal, que tem por objetivo corrigir distorções sociais ou econômicas, tem um nítido viés regulatório, por vezes intervindo no mercado, estimulando ou desestimulando o consumo. São 4 impostos federais com essa característica: o imposto de importação, de exportação, o IOF e o IPI. Esses 3 têm eficácia imediata. Aumentou a alíquota, publicou no Diário Oficial, já está valendo. Já o IPI
tem que obedecer ao princípio da noventena, tem que aguardar 90 dias da publicação para ter eficácia. Existe também aqui uma terceira finalidade, uma função parafiscal. A lei que cria o tributo nomeia outra pessoa para cobrar, fiscalizar e ficar com os recursos arrecadados. É o caso das contribuições para as entidades profissionais ou econômicas, CREA, CRM, CRC, e do Sistema S, SESC, SES e SENAI. Muito cuidado aqui com a OAB, pois as anuidades cobradas pela Ordem dos Advogados não têm natureza tributária, visto que a entidade é considerada uma autarquia sui generis. Espécies tributárias. Dando continuidade à nossa aula, vamos abordar um tema super importante: as espécies tributárias. Nosso Código Tributário dispõe em seu artigo 5º: os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Portanto, o CTN prevê a chamada teoria tricotômica ou tripartida, formada por esses três tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. 22 anos depois, a Constituição de 88 recepciona o Código Tributário e traz mais duas espécies: os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, que, somadas às três existentes, formam a teoria quíntupla ou pentapartida, que é o entendimento jurisprudencial do STF. Mas atenção, imposto é diferente de tributo. Não é para confundir imposto com tributo. Tributo é gênero, é o nome da família. Já imposto é um dos integrantes dessa família chamada tributo. Imposto é espécie. Portanto, a família tributos tem 5 integrantes: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Mas como você diferencia um tributo de outro? O artigo 4º do CTN nos dá uma dica. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e as demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto da sua arrecadação. Isto é, o nome e a destinação são irrelevantes para qualificar o tributo. O que determina a natureza jurídica é o fato gerador. Portanto, não importa o nome, qualquer característica formal ou sua destinação. Não é assim que se identifica o tributo, é pelo fato gerador. Isso é aplicável para a teoria tripartida. É um artigo do CTN. Serve para impostos, taxas e contribuições de melhoria. Quando falamos de empréstimos compulsórios e contribuições especiais, o destino da arrecadação é relevante. Por se tratarem de tributos finalísticos, a análise do fato gerador é insuficiente para determinar sua natureza jurídica. Após essa breve introdução, podemos falar sobre a primeira espécie tributária, a celebridade delas, os mais queridos e amados, os impostos. Já no artigo 16 do CTN, encontramos o conceito de imposto. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ou seja, a gente paga imposto e o governo não faz nada em troca como justificativa desse pagamento. Em regra, o dinheiro arrecadado com o imposto não é vinculado a nenhuma atividade específica. Vai para o caixa do Tesouro e é destinado de acordo com a lei orçamentária e as regras que estão na Constituição. Normalmente alcança o patrimônio, o que as pessoas têm, renda, rendimento, receita, e também alcançam circulação econômica, venda de mercadorias, produção de itens e prestação de serviços. Portanto, guarde de início: imposto não tem contraprestação, não gera expectativa de recebermos coisa alguma do governo. Na taxa, sim, existe essa ideia de contraprestação. E é justamente essa a segunda espécie tributária que veremos agora: as taxas. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.
Está dizendo aqui que os entes federados poderão criar taxas e prevê duas possibilidades. Pode criar uma taxa para remunerar o exercício do poder de polícia, que é um poder que fiscaliza e limita condutas e direitos individuais. Por exemplo, se eu vou construir uma casa, eu preciso pagar um valor para a prefeitura, analisar os documentos, os projetos, ver se está tudo de acordo com as regras do plano diretor e me dê o alvará. É uma taxa pelo exercício do poder de polícia. O poder público fiscaliza o que você fez, aprova ou não e cobra por essa atividade. Cuidado, o exercício do poder de polícia é o potencial, não é só o efetivo. Existem casos em que ele pode ir ou não fiscalizar, mas a taxa tem que ser paga de todo jeito. A segunda hipótese é a criação de uma taxa para remunerar o serviço público. Só que não é qualquer serviço público. De acordo com a Constituição, esse serviço tem que ser específico e divisível, e efetivo ou potencial. Olha a pegadinha, veja que as conjunções são diferentes. Toda vez que o governo prestar um serviço a qualquer um de nós, específico e divisível, efetivo ou potencial, pode, se houver lei, surgir a cobrança de uma taxa. Mas qual a diferença entre específico e divisível, efetivo ou potencial? O serviço específico é aquele prestado singularmente a determinado usuário ou grupo de usuários. Não alcança toda a sociedade, não é geral. Você consegue saber exatamente o serviço que estão te oferecendo. Tem que ser divisível no sentido de identificar individualmente cada um. Tem que ser possível enxergar cada um dos usuários separadamente. Por exemplo, no serviço de segurança pública, não é possível saber quem vai ser assaltado hoje. Ninguém quer utilizar esse tipo de serviço. Quanto menos usar, melhor. Os usuários são indetermináveis, não dá para cobrar taxa. Para cobrar tem que ser divisível, tem que ser possível identificar quem usou e quanto usou. Essa utilização pode ser efetiva quando o serviço é usado de fato, ou potencial, quando é colocado à sua disposição e se você não utilizou, estava lá, você que não quis. Isto é, independe de ser ou não ser utilizado. O exercício potencial só pode ser cobrado quando se tratar de serviço de utilização obrigatória, que é o caso da taxa de coleta de lixo. Se você tirou férias e não teve lixo aquele mês, não utilizou o serviço, mas vai ter que pagar a taxa do mesmo jeito, porque aquele serviço estava à sua disposição. Segundo o STF, é constitucional a taxa de coleta de lixo, mas o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, já que não é possível determinar exatamente os beneficiários daquele serviço. Portanto, não é divisível, é genérico. Alcança um número de pessoas que o governo nunca conseguiria identificar. Agora, o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição traz uma advertência. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Aqui está sendo impedida a incidência cumulativa. Se já é cobrado um imposto sobre uma base, eu não posso, sobre essa mesma base, cobrar uma taxa. Se minha casa já sofre a incidência do IPTU, eu não posso cobrar uma taxa calculada sobre esse mesmo valor. Estaria cobrando sobre uma base de cálculo idêntica. E aqui chega o Supremo com uma decisão no mínimo interessante. É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Isto é, pode usar uma parte, desde que não seja exatamente os mesmos critérios. E a súmula 545 vem para diferenciar o preço público das taxas. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm a sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu. Ou seja, a tarifa que você paga para a concessionária é diferente da taxa, porque a taxa é compulsória e prevista em lei, e o preço público é privado.
Existe um outro tipo de tributo chamado de contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria tem 2 requisitos importantíssimos. Só pode ser cobrada em decorrência da valorização imobiliária a partir de uma obra pública. Por exemplo, quando o município asfalta uma rua, isso resulta na valorização dos imóveis à sua volta. E é justamente sobre essa valorização imobiliária que se pode cobrar a contribuição de melhoria. Atenção! O fato gerador não é a obra pública, e sim a valorização imobiliária decorrente da obra pública. Mas não dá para cobrar o que der na telha, né? Existem 2 limites que devem ser observados. Deve-se obedecer o limite total da obra, porque o governo não faz para ter lucro. Portanto, o somatório dos valores pagos por cada proprietário não pode ser maior do que o valor total da obra. O governo não pode receber mais do que gastou. Pode até faltar, mas receber a mais, não. Esse é o limite total. E o CTN diz em seu artigo 81, como limite total da obra a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Não saia correndo não, ele disse isso mesmo. O limite individual só é toda a valorização do imóvel. Quer dizer que se você tem um imóvel de 100 mil, valorizou para 150, você tem que dar 50 mil para o governo. Bom, né? Fácil assim. Devem ter percebido a mancada e logo depois veio o decreto-lei tentando consertar as coisas. A contribuição de melhoria será paga pelo contribuinte, da forma que a sua parcela anual não exceda a 3% do maior valor fiscal do seu imóvel, atualizado à época da cobrança. Menos mal, vai. No máximo pode cobrar 3% agora. Empréstimos compulsórios. O artigo 148 prevê que somente a União pode instituir empréstimo compulsório. É um tributo de competência exclusiva da União e que só pode ser criado mediante lei complementar. E atenção, é restituível. A União tem que devolver em dinheiro. Depois dessa decisão do STF, nunca mais teve empréstimo compulsório no Brasil. E provavelmente não terá mais. O governo pensa assim: se tem que devolver, eu pego a mesma situação, crio outro tributo, uma contribuição e fico com tudo. Mas a teoria a gente precisa para poder acertar as questões. Então, quando é que a União pode criar empréstimos compulsórios? Em 2 situações. Para atender despesas extraordinárias no caso de calamidade pública, de guerra externa ou iminência de guerra externa. Ou quando houver um investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Qual situação é mais urgente? Guerra e calamidade pública. Portanto, esses casos são exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal e anual. Isto é, criado o empréstimo, ele pode ser cobrado de imediato. Já no caso de investimento público, o princípio da anterioridade tem que ser respeitado. Mas muito cuidado, porque não há previsão para guerra civil, interna, é só guerra externa. E os recursos arrecadados são vinculados com a despesa que fundamentou a criação do empréstimo. Não pode gastar com outra coisa, né? Guarde isso. Empréstimo compulsório é da União. Precisa de lei complementar e deve ser restituído. Cessada a situação, começa a devolver o dinheiro com juros e correção monetária. Contribuições especiais. Tem gente que trava só de ouvir falar essa espécie tributária. São contribuições especiais, não se confundem com as contribuições de melhoria. São espécies distintas. Em qualquer país sério do mundo, os impostos são sempre os tributos mais importantes e a principal fonte de receita do Estado. Mas no Brasil, as contribuições chegam bem perto dos impostos, têm muita representatividade devido ao seu grande número. Segundo o entendimento do STF, para ser classificada como contribuição especial, a sua arrecadação tem que ter uma destinação específica. Portanto, é um tributo finalístico, podendo ser divididas em 3 categorias:
contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico e as contribuições corporativas, fazendo referência justamente à sua destinação, ordem social, ordem econômica e as categorias profissionais e econômicas. Você se lembra que não é possível instituir taxa para custear o serviço de iluminação pública? Olha a gambiarra que incluíram na Constituição. Os municípios de Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis para custeio do serviço de iluminação pública. Observado o disposto no artigo 150, incisos 1 e 3. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Isso tem cara de Brasil? Não pode taxa? Então vai de contribuição mesmo. É a CIP, ou COSIP, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, cobrada na fatura de consumo de energia elétrica. É o mesmo tributo, mudou de nome, agora pode. É uma contribuição, tem destinação específica, mas não é especial porque não é destinada a nenhuma dessas categorias. Mas ela é o que então? Conclusão do STF. A COSIP é uma contribuição sui generis. Portanto, a competência para instituir contribuições especiais é da União, com duas exceções. A COSIP, que pode ser instituída pelo Distrito Federal e os municípios, e as contribuições da Seguridade Social, destinadas ao regime próprio de previdência dos servidores públicos dos demais entes federados. Tópico 2. Fontes de direito tributário. Beleza, o que seria isso, né? A palavra fonte é utilizada sob a óptica jurídica. Então, ela é empregada com o significado do ponto originário de onde provém ou nasce a norma jurídica. Então, os processos de criação de normas jurídicas. Então, fonte, vocês vão ver que vai ter algum nome específico, é fonte do direito, que ainda está dentro do direito tributário. Isso é, os órgãos habilitados pelo sistema para padronizar normas numa organização escalonada. Então, vocês vão ver que vai ter nessas divisões que a gente vai ter, tributo financeiro, tributo penal, tudo e tal, vocês vão ver que vai ter as fontes de direito que vai abrindo as ramificações. É como que se fosse, vamos dizer assim, uma árvore mesmo, né? Tem um tronco, vai tendo os galhos e vai tendo as suas ramificações. Aí vai entrando as fontes de direitos, ou algumas outras que vocês vão ver que vai elencar e a gente vai ver aí ao decorrer. Temos aqui um único que ele diz: sobre a legislação tributária, assim estabelece o artigo 96 do Código Tributário Nacional. Esse artigo, a expressão legislação tributária, compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a elas pertinentes. Doutrina e jurisprudência, o que seria isso, né? Elas exercem também no campo tributário. Cabe salientar a diferença. Vamos ver uma tabelinha aqui embaixo que a gente vai entender um pouquinho. Então, o conceito da legislação da lei tributária. Legislação tributária, conceitos abrangentes. Inclui leis, tratados, convenções internacionais, decretos e normas complementares, os atos normativos, decisões dos fiscos, convênios e costumes, fonte da obrigação tributária e acessória. Beleza? Esse daqui, então, vocês dão uma atenção aí para eles, para distinguir de um da outra que vai cair com certeza na prova. Já a lei tributária tem um conceito restrito, a outra é mais abrangente, ela vai pegar mais espaço, vai pegar mais, vamos dizer assim, uma parte mais ampla. Já o restrito, quer dizer, ela tem uma restrição, ela não pode pegar, por exemplo, convenções internacionais, tratados, né? Ela é mais específica dentro de cada uma delas. Então, somente leis em sentido formal emanadas do parlamento, ordinárias, complementares, emenda constitucionais. Então, fonte da obrigação tributária principal. Vamos falar mais dela? Com certeza. Na unidade 2 a gente vai ver ela, a abrangência dessa daqui e o restrito da outra. O que cada uma dela vai constituir.
A base, como eu falei para vocês, está aqui. Constituição Federal de 88, que é aplicada até hoje. Vai ter algumas fontes, algumas erratas que vocês vão ver, mas ela continua a mesma. O substantivo fonte pode evidenciar vários sentidos. Então, comumente poderíamos entendê-los como aquilo que origina ou produz origem, causa. Isso quer dizer fontes. Então, os fontes de direito são centros criadores de regras jurídicas do direito tributário que podemos ainda encontrar as seguintes fontes dentro dessas fontes: fontes de materiais reais e de formas primárias e secundárias. Fontes materiais, o que são isso? São os órgãos habilitados pelo sistema para a produção de normas tributárias. Exemplos aí, o que a gente tem dentro dessas partes de fontes onde são ramificados? Temos Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais, Presidência da República, né, que na edição das medidas provisórias tributárias, vocês vão ver aí que vai ter a parte da Previdência, que é o presidente que vai dar a cartada final da aprovação. A gente vai ver isso mais embaixo. Ainda diz ali o MASA de 2018 que fontes formais são os veículos introdutores nas normas tributárias, como as leis ordinárias, como as leis complementares, medidas provisórias, a Constituição Federal. Vamos ter uma fonte de imagem aqui, que é as fontes formais, que ela vai trazer para vocês o que é a secundária e a primária. Então, dentro dela tem primárias, conhecidas também como principais ou imediatas. São aquelas que podem criar efetivamente regras jurídicas, inovando em caráter ordinário na ordem jurídica. Exemplos: lei, medidas provisórias e emendas constitucionais. Isso daqui vocês podem destacar que vai cair, com certeza, dentro das fontes formais. Já as secundárias, conhecidas também como acessórios, imediatas, são aquelas que podem somente detalhar regras introduzidas pela fonte primária. Exemplo: decreto, regulamento, instruções normativas, portarias e ministérios. Como eu disse, são muito técnicas essas áreas aqui. Então essa realmente a gente vai ter que dar um pouco de decoreba. Emendas constitucionais. O que são isso? Podem modificar as regras tributárias contidas no texto constitucional. Então essas emendas pode ser que ela já está escrita, já está aprovada, porém houve uma alteração. Não sei se algum de vocês já fizeram concurso público, mas dentro desse concurso público, às vezes tem alguma coisinha que o pessoal desconsidera. Por exemplo, não teve a inscrição necessária para abrir o concurso. Por exemplo, tinha candidatos de menos. Então eles colocaram uma errata prorrogando isso para mais 90 dias, alguma coisa assim. Tem uma errata que não elimina de cima. Ele só dá mais uma parte para acrescentando na outra. Então vai ter algumas aqui que dentro dessa parte da Constituição de 98, que como vocês podem ver, a gente já está em 2021, então ela ainda é antiga. Eles vão colocando essas erratas dentro para poder melhorar a legislação conforme a nossa evolução, né? Então dentro dessas emendas aqui constitucionais a gente tem aí cláusula pétreas. Cai muito em concurso público essa parte aqui, tá? Que são consideradas um dispositivo constitucional que não pode ser alterado nem por proposta de emendas e Constituição. Inserida na Constituição do Brasil de 1988, do artigo 60, são elas: a forma federativa do Estado, o voto de direito, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e as garantias individuais. Aí vocês vão ver aí que vai ter várias partes dentro da legislação de Senado e tudo mais, dentro de cada uma como funciona. Temos uma tabela das emendas aqui e vamos dar uma resumida. A emenda constitucional 3 de 93, ela diz que autorizou a União a instituir o imposto sobre a movimentação ou a transmissão de valores, créditos e direitos de natureza financeira. Já a emenda constitucional 17 de 97, que a União repassará aos municípios produtos de arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Por que isso? Porque antes era a União que mandava em tudo, né? Então eles viram que cada município precisava
se comandar, né, vamos dizer assim, não só o município como o estado também, para direcionar os seus fins, os tributos, porque não tinha como a União prever e ver detalhadamente o que acontecia em cada um deles. Emendava de muitas pessoas, de muitas logísticas que eles não davam conta de especificar. Então decidiram fazer uma errata, passando o controle para cada uma e que cada um controla a sua parte. Ficou bem mais fácil aí para eles poderem controlar num todo. Por isso que a gente tem essa integração hoje de ICM, de tributos em todos os estados, porque eles delegaram as funções, fica mais fácil. Dentro de uma empresa, também tem que fazer isso para que ela funcione, que haja um crescimento. Delegar as funções, eles conseguem fiscalizar melhor, controlar melhor, né, cada setor e ver realmente o que está acontecendo e o que pode ser modificado. Agora, quando um setor manda em tudo, é mais complicado para eles fazerem essa visualização, né, esse controle. Dá para fazer? Claro que dá, só que, como eu disse, é mais complicado. Tem que ter uma logística muito maior, mais complexa. Já a Emenda Constitucional 20 de 98, ela modificou a Seguridade Social, que será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União e dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos empregadores, incidentes sobre a folha de salário e o faturamento e o lucro. Vocês vão ver aí um pouco também na unidade 2, essa parte aí mais da parte empresarial. De 2 para 3, vocês vão entender isso mais um pouquinho, porque ele vai dar a parte da folha de pagamento, como funciona de cada funcionário, o que o funcionário é descontado em folha, o que a empresa tem que pagar, o que é restituído. Então lá a gente vai ver isso daqui mais para dentro da nossa realidade, tá? A Emenda Constitucional 32 de 2001, que já está mais próximo da gente, pode ver que ela é mais nova, né? Que ela alterou: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias sobre impostos, por exemplo. Teve uma, por exemplo, medida provisória que teve pouco tempo, que o pessoal podia retirar o fundo de garantia, que antes não podia ser retirado em tanto tempo, né? Por quê? Porque ele precisava injetar dinheiro para que houvesse a rotatividade de dinheiro no mercado, que senão muitas empresas iam falir, muitas pessoas iam ficar bem prejudicadas, né? Então tinha esse dinheiro lá parado que eles poderiam fazer então um giro de dinheiro, injetar o dinheiro no mercado. Então o presidente da República que tem esse poder de autorizar ou não. Tem ali a emenda 33 de 2001 também, que disciplinou, como vocês podem ver, todas elas têm um nome: disciplinou, alterou, modificou, dentro desse contexto assim. As regras de ICM, dentro dessa aí, a 33 de 2001, ele compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Dentro dela tem o artigo 155, que compete aos estados e distritos federais, ou Distrito Federal, instituir o imposto sobre a entrada de bem ou de mercadoria importada do exterior por pessoa física ou jurídica, assim como sobre o serviço prestado no exterior. Depois de publicado, até 90 dias, não pode ser cobrado do contribuinte um suposto aumento ou coisa assim. A gente tem uma lei protegendo aí. Depois disso, sim, tem que ter um aviso prévio para que toda a população possa se organizar. Já o artigo ali, a Emenda Constitucional 55 de 2007, que é mais nova ainda, alterou os percentuais de distribuição de receita do IPI, a arrecadação do imposto sobre a renda, proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 48%, 1% do fundo de participação dos municípios. Então aqui já tem uma certa distribuição que vai para o município sobre essa arrecadação do imposto, do IPI, que a gente já vai ver ele também bem detalhado, o que ele vai abranger, tá? Primeira unidade é mais teórica mesmo, depois a gente vai abrindo o leque. As emendas constitucionais, elas não criam tributos, tá? Então vamos circular isso daí para que vocês saibam. Temos logo abaixo a lei ordinária. O que seria isso, né? As leis ordinárias são o veículo normativo que cabe à lei disciplinar tudo aquilo que não estiver sobre a reserva da lei complementar.
Então, tudo que não tiver dentro da lei complementar vai se combater aí com a lei ordinária. Então, quais são os parâmetros nessa imagem que a gente tem? Realizado por meio de lei ordinária, taxas, IPTU, contribuição de melhorias, contribuições especiais. Como vocês vão vendo, ela vai trazendo algo que a gente já leu lá no início e vai detalhando, e assim ela vai abrindo a nossa mente, tá? Devagarinho vocês vão saber o que é cada uma delas, que é lógico que a gente já sabe o que é uma taxa, o que é o IPTU, contribuições para melhorias, mas a gente vai ver ela mais especificada de cada uma delas. Compete à lei ordinária o que, entre outros temas, instituir, melhorar, reduzir e extinguir todos os tributos e competências dos estados, distritos federais e dos municípios. E sobre as medidas provisórias, que elas constituem inovações da Constituição Federal, em caso de relevância e urgência, que nós tivemos aí logo agora em seguida, devido à pandemia. E lembra que eu falei que foi injetado um dinheiro, né, em outra atividade, e quem que tem o poder para autorizar isso? Como vocês podem ver no artigo 62, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias, como força de lei, devendo submetê-la imediato ao Congresso Nacional. Ele que dá a palavra final, a inicial provavelmente é a final, mas não depende só dele, né? O Congresso Nacional também, durante reuniões ali, tem que autorizar, né? Dentro dessa concepção aqui tem várias coisas que a gente podia relatar, mas eu vou pular esse artigo 62, que depois, ao decorrer dessa apostila, ele vai falando sobre ele. Então, a participação da publicação de medida provisória, o Congresso Nacional tem um prazo de 60 dias, então circulam isso daí, tá? Essa parte aqui, prazo de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período, então vai para 120 dias, certo? Para aprová-lo ou rejeitá-lo. Quem? Congresso Nacional, certo? No campo tributário, poderá ser utilizada para a instituição ou majoração de impostos, exceto no previsto dos artigos 153. O que esse artigo ele diz? Compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, que a gente já viu lá em cima, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, produtos industrializados, operações de créditos, câmbio e seguro ou relativos a títulos ou valores mobiliários. Depois a gente tem ainda, complementando a provisão desse artigo, 154 da Constituição da República. Só produzem efeito no exercício financeiro se houver ou se tiver sido convertido em lei até o último dia daquele ano em que foi editada. Então, o que ele diz ali no artigo 154? Que a União poderá instituir, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não, em sua competência tributária, as quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas da criação. Temos o UNE, que ele dá uma dica para a gente, que o plenário declara constitucional normas catarinense, no caso de alguns alunos que estão aí nessa região, que permite a edição de PM pelo Estado. O que seria aí? Supremo Tribunal Federal declarou constitucional dispositivo da Constituição do Estado de Santa Catarina que previa a possibilidade de o governador daquele estado editar medidas provisórias. Então ele tem força para isso, né? Perante a lei aqui. Vamos que ajuizado em 2001 pelo Partido dos Trabalhadores, PT, né, contra a Assembleia Legislativa Catarinense. Uma ajuizou aqui essa parte da legalizada pelo Supremo Tribunal Federal. Leis delegadas. Trata-se do ato normativo oriundo do Poder Executivo, somente para casos específicos e concretos. Ok, então vamos ver aí o importante dessa lei, a Lei 68. Esse artigo 68 da Constituição Federal diz que as leis delegadas, o que elas são? São elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação do Congresso Nacional. O que é delegar, né? Você pegar uma função e dar para outra pessoa fazer. No nosso contexto, vamos dizer, simples, né?
mas ele delega algumas funções de cobrar tributos, por exemplo, né? O município vai cobrar o tributo do IPVA, IPTU dos prédios construídos em seu município. Os estados, por sua vez, vão cobrar o tributo dos automóveis registrados no estado. E assim vai, né? A União fica responsável por cobrar de todos eles através de uma legislação. E assim ele vai dando ali permissão e vão delegando funções para cada uma delas, para que o controle seja melhor, né? Mais fácil. De acordo com o dispositivo constitucional sobre o enfoque, o presidente elabora a lei delegada após deferimento do pedido da delegação formulada ao Congresso Nacional, que o confere mediante a resolução. O objetivo da delegação é restrito. Como vocês viram ali, até o próprio presidente que está ao poder, o Bolsonaro, teve algumas coisas que ele tentou fazer que não foi aprovada. Então, para ver que ele não tem o poder total, né? Depende de todo um congresso, de toda uma parte tributária ali para ser aprovada em votação, de aprovar ou não. Então, vocês vão ver alguma coisinha aqui dentro dessa parte na unidade 2. Essa parte de delegar. O que seria isso? Mais detalhadamente. Resoluções e decretos legislativos. Resolução é uma espécie normativa. Competência de quem? Do Senado e da Câmara dos Deputados. Certo? Então, o Congresso Nacional aí dentro do artigo 51 e 52. Temos algumas resoluções aqui dentro desse quadro. O artigo 68, ele diz que as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República. Beleza? Isso costuma cair. Então, vamos enfatizar aqui. Estabelecer alíquota do ICM, imposto sobre a operação relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de comunicação, aplicáveis às operações e prestações interestaduais de exportação. Aqui tem uma parte que cai também. Já vi cair essa parte aqui. Mediante as resolução, né, do Senado, iniciativa do presidente da República ou de 1/3 dos senadores. Já caiu uma pegadinha aqui, ó. De 1/3 dos senadores, aprovada pela maioria dos seus membros. Essa parte aqui pode classificá-la toda. Estabelecer a alíquota mínima do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, compete aos estados e distritos federais. Esse aqui também, vocês podem... deixa eu ver, não precisa ser ele todo não, só até aqui. Circulação... Não é esse não, é o de baixo aqui. Esse aqui. Então compete a quem? Os estados e o Distrito Federal. Decretos regulamentares. São atos administrativos gerais expedidos pelo chefe executivo ou chefe dos poderes do executivo. Temos uma imagem aqui que esclarece um pouquinho para nós. O chefe do executivo, que seria 1. Presidente da República, o 2. Governadores e prefeitos, né? A gente vai ver aí que são os chefes dos poderes executivos de cada um deles aí, da sua emenda e da sua regulação. Geralmente, essa parte ali que o presidente ele vai delegar são entre essas 3 aí que são as delegações. Então, logo embaixo diz que o presidente da República sancionar, promulgar e refazer pública as leis, bem como expedir decreto e regulamentos para sua fiel execução. Então vamos também colocar isso daqui para que vocês utilizem. Tratados de convenções internacionais. São fontes formais do São fontes formais do direito tributário. Dispõe sobre normas gerais de direito tributário aplicável à União, Estado e município.
Dentro desse artigo, que é o 96, a gente tem a expressão legislação tributária compete às leis, aos tratados e às convenções internacionais e os decretos e as normas complementares sobre tributos e relações jurídicas. Temos um UNE, que ele diz importante sobre a competência do Presidente da República para a celebração dos tratados e convenções internacionais. Assim dispõe a Constituição Federal, o artigo 88. Beleza? Compete primeiramente ao Presidente da República. O que compete a ele? Celebrar tratados, convenções de atos internacionais sujeitos a referendo ao Congresso Nacional. Partimos para normas complementares. O que seria? É aquela que completa uma norma constitucional e não possui eficácia própria e está sujeita à aprovação por maioria absoluta. Então, se não tiver, por exemplo, 60% de sua aprovação, ela não segue. Por quê? É um complemento, né? Normas complementares, que pode ser encaixada ou não, aonde tem ali representada pelos nossos representantes no Senado, né, que aprovam ou não. Às vezes tem muitas brigas lá dizendo que não, e que sim, e por que não. A gente tem ainda dentro dessa mesma norma o artigo é muito forte, o 146, que o que cabe às leis complementares, né? A gente tem ali no inciso 2, que regula a limitação constitucional ao poder de tributar, estabelecer normas gerais, com a base de cálculo dos contribuintes, crédito, prescrições, tratamento diferenciado ou favorecido para as microempresas ou de pequeno porte, né? Então são esses aí que às vezes deixa de cobrar um certo tributo ou dá uma isenção de tributo, por exemplo, para trazer empresas para o Rio Grande do Sul, vamos dizer, para uma determinada região. Você vem para a cidade aqui de Novo Hamburgo, se instala, eu te dou isenção de ICM por 3 anos, mas para isso você tem que contratar X funcionários, né? E assim eles vão entrando em acordo. Então tem cada uma dessas aí propostas para as emendas constitucionais que podem colocar nas emendas complementares, tá? Que são as normas complementares. Fontes normativas. Temos aqui a figura que, dentre elas, ela diz que são expedidos pelas autoridades administrativas, exemplo, ordem de serviço expedida pelo delegado da Receita Federal. Então, são as normativas. Decisões de órgãos do fisco. É a que a lei atribua eficácia normativa. Costumes, práticas reiteradas da autoridade. Convênios, que entre si celebram a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios. Perfeito? Vamos ver cada uma delas detalhada ao decorrer dessa apostila. Mas a gente tem logo abaixo, aí, se vocês rolarem um pouco, o UNE, que ele diz importante. Quando é importante, dá ênfase, porque sempre cai alguma questão desse que está importante no UNE. Então, ele diz ali o artigo 100 do Código Tributário Nacional, que classifica as normas complementares do que podem ser utilizadas para complementar as leis, os tratados e as convenções internacionais. Dentro desse artigo, ele diz que as normas, ou são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, que têm a decisão dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdições administrativas que a lei atribui a eficácia normativa. E tem as outras ali que vocês vão ver sobre os convênios da União, Estado e Distrito Federal, tá? E atos normativos, o que seria? São normas genéricas expedidas pelas autoridades administrativas
Exemplos: portarias, circulares, resoluções, pareceres normativos, entre outros. Vocês vão ver isso mais detalhado. Então não precisa esquentar muito a cabeça agora. Como eu disse, é muito técnico, né? O que são os atos normativos? O que eles obedecem, né? Eles obedecem ao rigor, à hierarquia das normas. Então, como se fosse uma empresa, né? Tem lá o dono, tem lá os gerentes, tem os administradores e vai descendo tudo até o chão de fábrica. Tem uma hierarquia, né? E aqui nas normativas a mesma coisa. Tem uma hierarquia de funções, de normalizações que uma vai baseando a outra e tendo direito a percorrer até uma determinada origem só. Devido à sua natureza infralegal, não podem criar deveres e proibições e nem contrariar dispositivos legais. Então, esses atos normativos não têm muito poder. Ela só vai complementar alguns pareceres normativos, beleza? Portarias e tudo mais. Decisões administrativas. Ela possui eficácias normativas e são emitidas por órgãos singulares ou coletivos. Por exemplo, né, os pareceres normativos proferidos pela Secretaria da Receita Federal, as decisões do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Essa portaria do Ministério da Fazenda ou do Ministro da Fazenda vem sendo utilizada para modificar as alíquotas. O que seria alíquotas? Imposto de importação ou de exportação, né? Que trata-se de uma delegação ao ministro de competência atribuída do presidente da República. Então ele pode ver aí que ele deu a competência, delegou para o ministro essa delegação, dele entrar dentro dessa parte da importação e da exportação. É ele que vem sendo aí o regulador do ICM dentro desse contexto. Temos um UNI logo embaixo que ele diz de tal importância que no julgamento dos recursos extraordinário, que tem uma lei ali, deixa eu ver, 403/245 do CE, decidido em 25 de 3 de 2010, que não é tão antiga, que o Supremo Tribunal Federal manifestou-se admitindo o uso de portaria ministerial para modificação das alíquotas da IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Então, dentro dessa lei aí foi modificado aonde ele autoriza, né? O Supremo Tribunal Federal manifestou, então, admitindo, ou quer dizer, aceitando essa modificação. Práticas reiteradas. Bom, o que elas fazem? Elas geram no contribuintes o sentimento de estar cumprindo o seu dever, pagando o seu tributo, mas não porque está sendo cobrado, mas porque sente no direito de pagar o tributo e ter aí os seus direitos como obrigação, né? Por exemplo, se eu tenho aí a parte da coleta do lixo, saneamento, a parte da iluminação pública, então tá legal, estou pagando pelo serviço que eu estou utilizando. Então, as práticas reiteradas, né? Convênios são acordos que a União, Estado, Distrito Federal, município celebram entre si. Beleza? Certos e determinados atos. Então, quer dizer que é numa totalidade. Só em alguns em especial que eles podem visar a execução de suas leis, decisões através de atuação de funcionários federais, estaduais e municipais. Onde eles vão fazer essa integração que a gente está vendo que está ocorrendo hoje em dia. Temos o artigo 155 dentro dos convênios, que ele compete aos estados ali que a gente já viu, e o Distrito Federal, a instituir os impostos sobre a isenção, os incentivos, a isenções, incentivos e benefícios fiscais entre as empresas, entre os estados, municípios e tudo mais. Então, quem vai competir vai ter essa competência são os estados e o Distrito Federal, beleza? Então, dentro desse tópico 2, a gente teve a lei
é a principal fonte, sendo a Constituição Federal a mais importante, né? Temos os tratados e as convenções internacionais que a gente viu, os decretos e as normas complementares. Vamos ver mais o que a gente viu aí. A matéria tributária, compreendendo os atos normativos, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos que celebram aí entre a União, os Estados, o Distrito Federal e o município. Vamos ver o tópico 3. Interpretação e integração da lei tributária. O que a gente vai ver dentro dessa colocação aqui? O que a lei interpreta, né? Interpretar uma lei significa extrair seu exato conteúdo, significado e alcance. A interpretação é necessária para aplicar a lei, tendo ao administrador tributário quando contribuinte o Código Tributário Nacional coloca várias regras de interpretação, evidenciadas nos artigos 107 ao 112, que a gente vai ver cada um deles. Então a gente está vendo aqui que interpretar é o que os advogados fazem, né? Quando tem uma multa dentro de uma empresa por algum motivo, uma fiscalização, e ali eles recolhem tudo e aplicam a multa, até mesmo tributárias neste caso, e aí tem toda a questão de defesa do seu empresário ou do consumidor em si, que a gente vai ver essas leis que têm a nossa autodefesa aí através de pessoas que entendem de tributação. Então, dentro desse cenário, a gente vai ver aqui o artigo, as noções de interpretação e integração. A interpretação pode ser considerada em sentido amplo, busca em uma solução para o caso concreto, busca o significado de uma norma. Perfeito? Porque o cara, por exemplo, uma vez me pegaram ali aqui no Rio Grande do Sul, na parte de Sobradinho, eu estava com a mercadoria de devolução de um cliente. Só que era um valor bem considerável, tá? Mas como a gente estava fazendo um entorno, vamos dizer assim, um estorno dessa mercadoria para dentro da empresa, não tinha como eu tirar uma outra nota fiscal, porque depois que eu tirei uma nota fiscal de venda, ela já entende como foi venda. Mas eu trazendo essa mercadoria de volta com a nota há mais de 30 dias, a fiscalização estava fazendo um pente fino e me pegou com essa mercadoria e eu não tinha a nota fiscal de retorno, mas era uma nota de devolução, porque foi errada a encomenda para esse cliente. E o pessoal não era da fiscalização do ICM, vamos dizer, do Rio Grande do Sul, mas era uma fiscalização municipal, do município lá de Sobradinho. Então eles me multaram, mas eles me multaram com a legislação municipal. E com isso, quando eu cheguei na cidade de origem, que era Passo Fundo, eu consegui, então, perante ali a fiscalização e com a parte jurídica, anular essa multa, porque eles fizeram com a legislação municipal e não estadual. Que como a minha mercadoria, a empresa era de Passo Fundo no Rio Grande do Sul, mas a matriz era no Rio de Janeiro, eles tinham que fazer pela legislação estadual, dentro da circulação de mercadoria no estado e não no município. Aí eu consegui. Então, dentro dessa parte de interpretação, na interpretação eu consegui tirar essa multa. Então, funcionou dentro desses artigos que a gente vai ver aqui da noções de interpretação e integração de circulação de mercadoria, no meu caso, né? Vamos ver aqui. Portanto, a diferença entre interpretação e integração está na interpretação, com recurso na argumentação retórica dentro do sentido possível do texto legal. Perfeito? Que é o que? O documento consta como multa ou como qualquer outra coisa que vocês estiverem acontecendo dentro de uma determinada situação. Então a gente tem dentro do UNE, ali importante, o artigo 108 e 112
do CTN estipulam regras para a determinação do sentido e do alcance das normas tributárias, interpretação da legislação tributária, legal? Bem como listam os meios jurídicos confiáveis para preencher lacunas, ou seja, solucionar casos não expressamente disciplinados pela lei, integração da legislação tributária. Vamos ver agora o que significa a integração do direito. A integração, o operador do direito vale-se do argumento de ordem lógica, que é a autodefesa, né? Supre a urgência da norma específica para a regulação de determinado caso, preenchendo as chamadas lacunas da lei, que tem o conceito de lacuna, que seria: lacuna é a lei, é um vazio ou uma norma incompleta do ordenamento legislativo por inexistência de uma norma jurídica aplicada no caso concreto, no caso aplicado, no acontecimento. Temos uma outra importância dentro desse artigo 8. Na ausência da disposição expressa da autoridade competente para aplicar a legislação tributária, utilizará sucessivamente a ordem indicada. Na analogia, os princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público, a equidade. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento do tributo devido. Então a gente vai ver que dentro desse artigo aqui, ele vai ter o Código Tributário dentro dessas ramificações. Como se verifica no texto legal citado, a lei determina que no processo de integração ou interpretação deverá aplicar a norma tributária, observando-se sucessivamente a analogia, os princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público e a equidade. E o que seria essa analogia? A analogia compreende um processo pelo qual se aplica a um caso. Beleza? É o primeiro dos instrumentos de integração referida pelo Código Tributário Nacional que implica na aplicação de determinado caso. Já os princípios gerais do direito tributário, temos aqui uma tabela que diz: da capacidade contributiva, a União, os Estados, Distrito Federal e o município poderão instituir tributos sempre que possível, serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, o direito individual ou patrimônio, o rendimento e as atividades econômicas do contribuinte. Já a da legalidade, é vedado à União e aos Estados, Distrito Federal e município exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Então, eles não podem simplesmente, vamos aumentar então o tributo aí anualmente, né, sem a lei, 12% sobre o valor do montante. Não pode. Tem que ter toda uma lei, né, uma discussão e uma aprovação para que isso ocorra. É uma amarração onde que um não tem um poder total, depende de outros. Autoridade da lei, que seria o quê? Cobrar títulos. De proibição do confisco. Utilizar tributos de efeito de confisco. Proibição de barreiras tributárias interestaduais e intermunicipais. Aqui sim, estabelece limitações de tráfico de pessoas e de bens por meio de tributos interestaduais e intermunicipais. Ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Beleza. Aqui, se tivesse alguém aqui nessa parte de bens, ela vai entrar mais na área da logística aqui, vamos dizer também, né? Interestaduais, intermunicipais, que dependendo de onde vai a mercadoria, para onde vai, de onde vem para onde vai, que tem a parte aí diferencial de imposto.
Só que eu ia falar uma coisa aqui, mas agora que eu vi a nova legislação ali de tributação, eu vou deixar assim que depois eu vou dar uma olhada para falar com vocês com mais clareza, tá? Desse entre o tráfico de bens aqui nesse caso. Das imunidades de imposto. Templos de qualquer natureza religiosa, né? Culto, vamos dizer assim, serviços de partidos políticos são isentos também, entidades sindicais, instituições de educação, existenciais sociais, sem fins lucrativos, tipo aquele ensina a pescar, várias aquelas outras lá que as empresas fazem para não pagar tanto tributo, né? Livros, jornais, obras musicais, autores brasileiros, em alguns casos aqui, arquivos digitais, indústrias de mídias, são isentos aí de impostos. Vocês podem essa parte aqui, depois dão uma olhada em quais que são, que também vai cair alguma coisinha daqui, tá? Dessa parte em especial. Das competências privativas. Compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, que a gente já viu lá em cima, e já vimos esse artigo 153, né? Exportação para exportação de produtos nacionais e internacionais, ou nacionalizados, renda e proventos de qualquer natureza, produtos industrializados, operações de crédito, de câmbio, seguro, relativos a tributos ou títulos ou valores mobiliários, propriedade territorial rural, grandes fortunas, nos termos da lei. Como a gente viu de grandes fortunas, eu tinha comentado aí já também que não provém da onde essa fortuna vem. Cabe a outras fiscalizações ver a origem. Mas do fisco ali tem o tributo financeiro, né? Princípios gerais do direito público. Direito tributário é considerado ramo do direito público. Dentro dessa caso, temos uma tabela que diz: da isonomia e da igualdade perante a lei, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residência no país e a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Essa aqui também já caiu em prova, eles invertendo alguma dessas partes aqui, tá? Colocando ali, por exemplo, a financiamento, tira segurança. Então essa aqui vocês dão uma olhada, ela parece ser bem bobinha, mas ela costuma cair, tá, galera? Como vocês vão fazer ela online, eu acredito que alguns de vocês vão olhar na apostila certo. Mas se caso, né, acontecer alguma coisa de precisar ir no polo, vocês já sabem já. Da irretroatividade das leis. Então, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens de ser nos termos da lei entendidas aos sucessores e a contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. No polo não pode consultar. Não me assusta. É verdade. Quando vocês forem fazer a última prova, vai funcionar assim. O semipresencial, primeiro encontro, vocês vão ter o que no polo? O cara só falando sobre a apostila toda, o resumo. No segundo encontro, vocês vão ter uma redação, que agora vocês não estão tendo. No terceiro encontro, vocês vão ter uma prova alternativa com 10 questões, podendo visualizar no livro. E a última é sem consulta nenhuma. Vocês não podem consultar nada, só o cérebro mesmo. Nem celular, nem nada. Você vai ficar a folha impressa, uma caneta e deu. Ainda vai ter a alternativa de vocês fazerem no computador, tá? Pelo que me falaram. Não sei se vai ser bem assim, tá? Porque é novo essa parte.
que aí você pode fazer pelo computador, mas é bloqueada as outras páginas. Você não consegue acessar nada a não ser a prova. Beleza? E é sempre um tutor acompanhando vocês. Mas vai dar tudo certo, galera. Eu fui dessa modalidade e dá para ir de boa, dá para tranquilo. Só dissertativas ali que são mais, vamos dizer, difícil um pouquinho. Mas se vocês repararem quando vocês forem fazer agora, a última, vocês reparam que sempre dentro das 10 alternativas tem alguma coisa que ajuda a gente a fazer a descritiva. Então fica a dica aí para vocês. Vamos lá. Uma apostila tipo essa daqui, que é muito teórica, presencial, ela é meio do mal. Igual que a gente teve no semestre... Não, nesse semestre ainda, apostila anterior, acho que foi... Não sei se foi com vocês, de matemática financeira. Também para fazer sem consulta, ela é muito cruel. Mas vamos seguir aí. A C. Da ampla defesa dos litigantes em processo administrativo e judicial, processo aos acusados em geral são assegurados ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes. Por isso que muitas empresas aí que acabam sendo pego pelo fisco, pelo leão ou por qualquer outra coisa semelhante a isso, que cabe o tributos, eles têm aí a autodefesa, que às vezes essa autodefesa leva até anos, né? Eles brigando ali na contraditória, na comprovação de não uma sonegação do produto, que comprou o produto pelo aquele valor, mas aí o tributo tem uma tabela, que ele diz que o produto custa X na tabela, mas aí até provar que uma coisa é outra, vai a anos brigando. Mas tem alguns jeitos de isso acontecer aqui, né? De ter tanto o contraditório quanto a ampla defesa, né? De ambos os lados. Da liberdade profissional. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece. Liberdade, muito bem. Quando a gente entrar na unidade 2, a gente vai entrar mais para dentro da nossa realidade, tá? Aqui a gente está falando bem teórico mesmo, o que está na lei, o que está descrito, aí fica mais difícil. Mas depois vocês vão ver que ele vai dando exemplos, fica mais fácil da gente compreender, tá? Bem tranquilo. Não pode consulta mesmo não, Luiz, vai ficar ruim o negócio, né? Vai ficar não, vai ficar tranquilo. Equidade. Respeito à palavra equidade, dispõe de reconhecer igualmente o direito de cada um, né? Já está dizendo ali, né? De igual, ou ideia de igual para igual, do justo, né? O sentido da justiça. Dentro do código aí do Código Tributário Nacional, né? Que impede o emprego da equidade em que possa resultar na dispensa do pagamento do tributo devido. Se é igualdade, quer dizer, eu não posso suspender o tributo. Tem que ser um ou outro, né? Então, aqui ele está dizendo. Impede o emprego da equidade em que possa resultar na dispensa do pagamento do tributo. Não, sua alta defesa não pode deixar de pagar o tributo. O que pode acontecer nesse caso é a redução, né? Porque se já chegou até ali, porque alguma coisa errada foi comprovada. Só que o pagamento é o que você está brigando por ele, para que seja reduzido, né, de alguma forma, parcelado e tudo mais. Princípios gerais do direito privado. Utiliza-se para a pesquisa de uma definição do conteúdo e do alcance dos seus institutos, né, conceitos e formas. Refere aos princípios gerais de direito privado e não às leis do direito privado. Encontrado no direito civil, prevalecem o direito no direito tributário. Interpretação literal. Investigue antes de tudo o que significa gramatical das palavras usadas no texto. O instrumento do trabalho é o dicionário da língua.
leva em conta exclusivamente o rigoroso significado. O que ele quer dizer? Como essas leis, essas aplicações, elas são muito técnicas, tem muitas palavras que, vamos dizer, o juiz, os advogados colocam ali dentro do dicionário, vamos dizer assim, jurídico, e que tem que ser interpretado da forma, né? Um pingo, vamos dizer, pode mudar toda a história. Né? Um ponto no lugar errado, uma vírgula no lugar errado, pode ser interpretado de várias formas. Então tem aqui a interpretação literal, quer dizer, ver o que realmente está dentro do texto. Por que os advogados brigam tanto perante isso? Porque a interpretação, eles vão correr através das leis para ter uma interpretação e o juiz vai decidir quem, ou dependendo se tiver um jurado, o jurado vai decidir qual interpretação cabe realmente àquela aplicação. Beleza? Geralmente é o juiz quem decide, mas ainda dependendo do caso, se tiver um júri, o júri quem decide e o juiz bate o martelo na decisão. Temos dentro dessa daí, para defesa, o artigo 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário. Perfeito? Se teve ali a suspensão, a parte lá do tributo que está cobrando, ela pode recorrer. E mesma coisa do outro lado, beleza? Por exemplo, o crédito tributário, então eu tenho que ressarcir o crédito que eles me cobraram ano passado porque me cobraram duplamente. Então, você tem que provar isso, né? Ortoga ou isenção. Dispensa do cumprimento das obrigações tributárias acessórias, que a gente vai ver aí ao decorrer. A interpretação literal significa interpretação. As palavras que integram no texto, como dito. A gente tem ali um importante do UNE, sempre quando tem importante nessa apostila especial, ela costuma cair na prova. Então, por isso que a gente está dando uma ênfase nela. As formas de suspensão de crédito tributário são indicadas no artigo 151, que suspende a exigibilidade de crédito tributário, moratória, depósito ou seu montante integral, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, a concessão de medida liminar em mandato e de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação jurídica, do parcelamento, inciso acrescentado pela lei, complementar nesse caso, de forma à exclusão de créditos tributários são dados pelo artigo 175. E o 175 excluem o crédito tributário, a isenção, a anistia. Beleza. Interpretação benigna. Direito tributário que cuida das infrações e respectivas penalidades que recebe a interpretação benigna em favor ao acusado. Beleza? Quer dizer o quê? Defesa a quem está sendo multado, né? A empresa ou o representante dela. Autoriza o julgador, em caso de infração tributária, julgar de forma mais favorável ao contribuinte, quando haja dúvida. Perfeito? Então, foi o meu caso, do meu caso que eu contei que eu fui multado lá em cima, quando eu fui a juízo, que fui na comarca de Passo Fundo, onde era a filial da empresa, então respondi por lá, a gente ganhou porque ficou em dúvida realmente por que eu ia ser multado sobre uma mercadoria que não foi vendida. Foi uma mercadoria que eu estava fazendo um estorno para dentro da empresa. Tinha que ter uma nota de transição porque tinha passado 30 dias, mas eu não tinha visitado esse cliente até então. Então ficou a dúvida. Eu falei, não vendi um produto, eu paguei o ICM dele como venda, tirei a nota, declarei, mas tive que dar o estorno, eles tinham que me dar o estorno de todo o pagamento também dessa nota. Perfeito? Então não cabia a multa, porque não era uma venda, era um recolhimento. Então por isso que eu ganhei. Então bem dentro dessa comparação aí, que foi, na dúvida, foi contribuindo para mim, né? Nesse caso pelo o julgador. No caso, eles lá
foram ao meu favor. E deu tudo certo. Meu favor, na verdade, não, né? A favor da empresa. Eu era só o supervisor da parte externa da empresa, né? Então, o que a gente viu no tópico 3? A interpretação que é necessária para que possa aplicar as leis, as situações concretas sobre esse estudo, interpretação e integração que está na interpretação, no texto dito, né? A contribuição nacional ali, que determina que o processo da integração, a interpretação se deverá aplicada nas normas tributárias, e os direitos tributários e os princípios gerais dos direitos públicos e da equidade. Vamos para o nosso, então, último tópico, que é o tópico 4, vivência e aplicação da legislação tributária. Temos aqui, então, dentro dessa parte, que a vivência, eficácia e aplicação são termos distintos cuja existência obedece ao critério cronológico no aspecto temporal. Quando é publicada a lei, é preciso saber em que momento ela passa a vigorar e até quando ela vigorará. Beleza? Tem que ter dentro aí essa parte, até quanto tempo essa lei ela está em vigor, ou a multa e tudo mais, né? Qual é o trânsito que ela tem de prazo? As leis brasileiras aqui que a gente vai ter para essa em especial, que é a Lei de Introdução do Código Civil Brasileiro e o Decreto 4.657. Deixa eu ver mais o que a gente tem aqui. Tarará. Ainda a gente vai falar mais um pouco do artigo 101, que é do Código Tributário Nacional. E ainda vamos falar dos artigos 103 e 104 do Código Tributário Nacional. Código Tributário Nacional, que vem aí dentro do Código Civil. Tá, beleza. Vivência da legislação tributária. Significa legislação em vigor, ou seja, válida para ser aplicada. Em termos jurídicos, que expressa a existência da lei tributária. Ela se verifica como a publicação da lei no Diário Oficial. Então, a lei só é válida quando está lá no Diário Oficial. É igual quando você passa no concurso público. Você realmente só está apto à função, só começa a receber ou a trabalhar de verdade quando sai lá na parte do Diário Oficial. Então não adianta nada você ser aprovado e não saiu no diário. Então quer dizer, você ainda não é um funcionário público, vamos dizer assim, né? Enquanto não sair lá. Então mesma coisa essa parte aqui da jurisprudência. Vamos ver aqui, que nós temos mais aqui. Isso aqui a gente vai ver mais detalhado. Vamos direto para a figura, e depois a gente vê mais detalhado ali. Início da eficácia das normas complementares. Atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas na data de sua publicação. Decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa e que a lei atribua eficácia normativa, seus efeitos normativos de 30 dias após a data da sua publicação. Os convênios que entre si solenizem a união dos Estados, Distrito Federal e os municípios na data neles previstas. Tá? Então a vigência se dá ao tempo quanto ao espaço. Tem ali o único, que é importante, que ele diz ali que a vigência da legislação tributária vem disciplinada nos artigos 101 a 104 do Código Tributário Nacional, que dispõe o artigo 101 e o artigo que tem a vigência no espaço e no tempo da legislação tributária, que rege-se pelas disposições legais aplicadas às normas jurídicas em geral, ressalvado ao previsto neste capítulo. O que seria a vigência do espaço? Ou a vigência no espaço? A regra geral é de que a norma valha
no território entre tributante em que edite. O território é o limite geográfico da soberania, e no caso do Estado da União Federal, e da autonomia, no caso dos Estados-membros. Quais são eles? Distrito Federal e municípios. Temos aqui o Código 102, que ele diz: a legislação tributária dos Estados do Distrito Federal e dos municípios vigora no país fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem ou do que disponham esta ou as outras leis nas normas gerais expedidas pela União. Vivência no tempo. Como já visto, as regras gerais da vivência do tempo são aquelas aplicáveis às demais normas jurídicas, que ela está incluída aí na lei da introdução do Código Civil. A regra é de que comece a vigorar 45 dias após oficialmente publicada e dela não constar na data da entrega em vigor. Essa daqui, vamos colocar ela em destaque. Contudo, o tempo em que determina a norma terá válida ou validade pode ser previamente estabelecido a respeito da lei, ser estabelecida ou estabelecendo um termo fixo ou condicionado ao fato e ao acontecimento futuro. Ok, temos ainda o outro código, que é o 103, que diz: tributo nacional, salvo disposto em comentário ou contrário, entre em vigor os atos administrativos a que se refere o inciso do artigo 100, que a gente viu ele lá em cima, né, na data de sua publicação. As decisões a que se refere o inciso 2. O convênio que se refere ao inciso 5 do artigo 4 do artigo 100 entra em vigor o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a publicação do disposto na lei. Por fim, as normas tributárias podem ter eficácias indefinidas até que outras normas o revoguem, ou seja, com a incompatível, ou com ela incompatível, incompatibilidade da norma pode ser total ou parcial. Se for total, a abrogação da norma enquanto a forma parcial existente, derrogação. Gente, isso aqui é muito técnico, meu povo. Vocês vão pirar o cabeção com esse negócio aqui se eu continuar lendo isso. Vamos pular isso, que depois a gente vai falar isso aqui numa forma mais aplicada, mais tranquila, que aí a gente vai entrar mais para dentro da nossa realidade. Como eu disse, essa primeira unidade 1 ela é bem técnica, né? Aplicação da legislação tributária. Vamos aí. Diz respeito à sua incidência sobre os fatos concretos, produzindo de forma efeito jurídico quais sejam os direitos e obrigações para as partes envolvidas, sujeito ativo e passivo, né? Na relação jurídica tributária. A gente vai trabalhar ali na unidade 3 essa parte aí da relação jurídica e tributária. Regras gerais, inclusive as leis tributárias. Beleza? Temos um outro artigo aqui importante, que é o 105. Legislação tributária aplica-se mediante ou imediatamente aos fatos geradores futuros aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completo nos termos do artigo 116. Como vocês podem ver, artigo da lei pura, técnica, difícil de interpretar, a gente vai dar um jeito nisso. Desse modo, a lei nova, que tenha reduzido a alíquota de certo tributo, só se aplica para o futuro, sendo vedada aplicá-la ao passado, exceto se houver expressa precisão legal do texto dela. Aqui, lá naquele vídeo que eu falei para vocês que eu vou complementar, ele dá bem um relance sobre esse modelo aqui, bem mais claro, tá? Aplicação retroativa da legislação tributária, retroativa, juro sobre juro. Vamos ver aqui. Possível aplicação da lei tributária, novos fatos passados, mesmo que ela na data
ou nada dita nesse sentido. Esse acontecimento é chamado retroatividade benigna da matéria de infrações. Temos os artigos aqui, que eu não vou estar lendo ele, que lá eu vou falar ele mais especificamente. Aplicação retroativa. Excepcionalmente, a lei tributária pode ser aplicada, fato ou pretérito, quando for a lei somente interpretada, não inova. Não há aplicação de penalidade. Deixa eu ver aqui, Marco Aurélio. O recurso extraordinário tal, relatório do ministro Marco Aurélio, julgado em 2004, Supremo Tribunal Federal entendeu que a retroação benigna em matéria de inflações não pode sofrer limitações temporal por lei ordinária, como tentara o INSS através da Lei 97, que dará nova redação ao artigo 35 da Lei de 91. Vejamos a emenda respectiva à decisão tributária. Retroatividade da lei de benéfica limitações temporal. Em razão da mesma, prevê pena e multa sobre contribuições sociais em atraso, menos severo que combinada anteriormente, e afastará a incidência e limitação temporal prevista no caput referido no artigo 35. Beleza, galera. Não vamos se atentar muito nisso aqui, não. Que na unidade 2 vai estar mais tranquilo. Vocês vão ver aqui, até vou passar um pouquinho, ó, conceito e classificações dos tributos. Aqui vai vir mais para dentro da nossa realidade. Ó. Compreender os conceitos de tributos e sua aplicação para o dia a dia. Como eu falei, ele vai trazer para a nossa realidade. Conhecer principais tipos e as classificações dos tributos. Que a gente vai ver que tem ali na nossa carteira de trabalho, vem aquele monte de desconto, a gente ganha, por exemplo, R$4.000 em folha, mas a gente recebe 2.800. Então vocês vão ver aí que vai ter essa parte de tributos que é a nossa realidade. A gente vê no nosso contra-cheque, das empresas também, quem é empresário, vai ver os tributos que paga para cada funcionário, que na verdade um funcionário que ganha R$3.000, ele não custa R$3.000 para a empresa, ele custa R$6.000. Então a gente vai ver isso que é mais dentro da nossa realidade. Aquele ali em cima, como diz o nosso amigo Márcio ali, é de dar um nó no cérebro. É muito técnico, né? Eu acho que, claro que vocês têm que saber técnico, mas vocês não vão seguir a carreira jurídica, vocês vão seguir a carreira administrativa, né? Aí sim, a não ser se tiver algum de vocês aí que, por exemplo, trabalha como ajudante jurídico, então essa parte de administração é legal. Vocês vão viver e vão respirar legislações. Não sei se é o caso da grande maioria, né? Mas aí poderia estar fazendo um curso mais direcionado a direito que tem na Uniaselv. Mas essa parte desse livro eu acho que eles poderiam ser mais, em cada legislação, se ele colocasse cada artigo um exemplo, vamos dizer assim, numa linguagem mais básica para nós, vamos dizer, pessoas comuns, né, que não estamos dentro da parte tributária, ficava mais fácil da gente entender cada coisa. Então, até para a gente poder falar para vocês e transformar numa linguagem mais técnica, de uma linguagem mais técnica para uma linguagem mais informal, também é complicado. Então, da unidade 2 para frente, vocês vão ver que ela está bem mais macia, mais tranquila de ser entendida, por estar mais dentro da nossa linguagem, né? Então, hoje vocês respiram, né? Toma aí um cafezinho, relaxa, que o vídeo que eu vou gravar dessa unidade 2, vou colocar vários exemplos em cada um desses artigos. Então, se vocês não conseguiram compreender ela na sua totalidade, que realmente é difícil, junto com esses vídeos que eu vou colocar dentro dessa edição, vai ficar legal. Vocês dão uma olhadinha depois vocês me falam, professor, agora ficou legal. Agora conseguimos entender e acompanhar onde que cada uma dessas legislações é aplicada. Porque se trouxesse, não só, eu não vi o vídeo da disciplina do professor, mas se ele trouxe algum vídeo complementar que há necessidade dentro dessa apostila, vocês vão entender bem melhor. Agora, se uma pessoa está aqui só lendo para vocês e dando algumas comparações assim meio relatoriamente, fica difícil, porque a lei em si pura, sem ser aplicada, é difícil da gente explicar.
aqui nessa unidade a gente já vai ver uma coisa aplicada dentro do nosso dia a dia, aí a gente entende, né? Aí vai dar tudo certo. Por hoje, vocês estão tranquilos nessa apostila. Falta 4 minutos, né? Bem tranquilo, estamos aí dentro do horário. Vou gravar esse vídeo aí, disponibilizar ele para vocês depois. E na unidade 2 a gente vai respirar, podemos falar aí a nossa realidade de cada um de vocês dentro de cada tributo, para vocês falarem, ó, na minha assim, assim, assado, eu entendi essa parte sendo aplicada, tanto, vocês vão ver que é do dia a dia, vai ser aplicado tanto no mercado de trabalho, quanto na vida pessoal de vocês. Vocês vão ver os tributos que vão ter aí na luz, no gás, na gasolina. Vocês vão ver, vocês vão até ficar meio doido. Vocês vão ver que a quantidade de tributo que nós pagamos, né? Além de ser descontado do nosso salário, nós ainda pagamos um monte de tributos. Isso a gente já sabe, né? Que uma grande fatia dela é tirada daí, né? Beleza então, galera? Fiquem bem de verdade aí, a gente vai estar junto. Beleza, Antônio? Sim, essa parte da gravação é bom demais, né? Os alunos reclamam aí que muitos tutores não conseguem gravar, então, ou mesmo que eles estão na aula, depois eles esquecem. Então, na gravação eu sou a favor, porque vocês podem ver quantas vezes quiserem, né? E querem estudar por ali, dá para estudar de boa, porque eu sempre faço um resumo, eu leio a apostila realmente, né? Então, pego as partes mais importantes e com o resumo dá para vocês fazerem a prova, bem de boa. Tranquilo, galera? Fiquem bem, fiquem com Deus, beijo no coração, semana que vem a gente está junto aí, bom final de semana a todos aí. Feito, galera, grande abraço, fiquem bem.